Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Fico muito feliz que você está aqui, prestigiando mais um episódio, mais um conteúdo que a gente traz aqui para o YouTube, para o Instagram, para o Spotify, não sei por onde você está assistindo e consumindo esse conteúdo. E hoje eu estou com dois convidados, é a primeira vez que eu gravo com dois convidados e é um prazer muito grande para mim, porque são duas pessoas que eu admiro muito, são duas pessoas que eu sempre fiz questão de falar para eles o quanto eu tenho essa admiração por eles. São pessoas que eu não só admiro profissionalmente, mas admiro pessoalmente. São pessoas que eu considero como amigo. A gente já teve sociedade junto e, cara, todas as oportunidades que a gente teve de discordar, concordar, mudar, replanejar, foi super tranquilo, super fácil, porque são pessoas muito fáceis de lidar. Por incrível que pareça, tudo isso deveria ser padrão no mercado, né? Deveria ser padrão no mundo. Saber discordar, saber concordar, saber ajustar a rota, saber conversar. Mas, infelizmente, no mundo como hoje, tudo é muito difícil, tudo é problematizado. E com os caras, o que deveria, infelizmente, ser padrão no mundo, né? Na sociedade, acaba sendo um diferencial dos caras. E são pessoas muito, muito, muito gente boas. Então, quero apresentar para vocês Bruno e Breno. Parece uma dupla sertaneja, né? Bruno e Breno. Cara, pois é, Felipão. É uma brincadeira que acho que a gente já é sócio faz o quê, Breno? 13 anos. Caraca, 13 anos de sociedade. 14 anos. Não, vocês se conhecem tudo um do outro, né? Cara, pois é. E aí toda essa brincadeira vem desde o colégio, de dupla sertaneja, que a gente sempre foi amigo antes de ser sócio. Cara, vocês se conhecem desde o colégio? A gente estudou junto no colégio técnico lá em São José. Puta, então eu já não sabia disso, já é novidade pra mim. Adolescência. Que legal. A gente brincava quando a gente tava no colégio. Cara, a gente tem que ser sócio, porque a gente é tão complementar. Vocês são mesmo, cara. Que a gente já enxergava isso na vida, na época de colégio, né? Caraca. Então o Breno tinha as habilidades de sempre mais analítico e eu o cara que mais executante e tal. Então o churrasco sempre era comigo, fazia. Então o Breno já sabia dessas habilidades, nem tanto que quando ele me convidou para ir para Alex, foi um pouco disso que ele enxergou e fez esse convite. Cara, mas a gente pretendia abrir uma choperia, né? Essa era a ideia. É bom que se falisse você conseguia consumir estoque era nosso. Gente, cara, quero agradecer Breno, Bruno. Cara, sério, vocês sabem o quanto eu admiro vocês. Já falei isso inúmeras vezes. E eu acho que é essa a grande sacada do podcast do Além do CNPJ. Porque, cara, eu sou uma pessoa ruim de network, vocês já sabem disso. Eu acho que vou até comentar um pouco disso também no meio. Enquanto o Bruno faz isso com o pé nas costas, o bicho desenrola muito bem. E, cara, o podcast não deixa de ser para mim uma oportunidade de networking. Pô. E de aproximar de aproximar pessoas que eu não conheço e que eu gostaria de conhecer, e de aproximar as pessoas que eu conheço e que pela vida... Faz quanto tempo que a gente se vê pessoalmente? Poxa, mais de ano. E a gente, como vocês moram também em São José, é perto, mas é longe, a gente tem agora essa oportunidade de se conversar e se ver pessoalmente. Então, porra, é uma puta oportunidade para mim estar com vocês. E essa vai ser sempre a essência do Além do CNPJ aqui no podcast. Trazer pessoas que eu gostaria de estar perto. Porque eu não vou ficar fazendo isso pra chamar um cara que eu não gosto só pra ficar audiência. Só pra trazer audiência, né? De jeito nenhum. Ao menos que algumas pessoas muito famosas... Brincadeira. Gente, muito obrigado pelo convite. Mas antes de a gente seguir... Tiagão, tá no esquema aí? Então bora. Eu quero agradecer a Alpha Crux Contábil. Aqui embaixo o Instagram e o site deles... Alpha Crux Assessoria Contábil, impulsionando negócios com soluções contábeis personalizadas e transformando números em oportunidade. Você que é empreendedor, se eu tiver que te dar uma única dica, e ainda mais se você estiver começando, se você estiver crescendo e tudo mais, é você olhar para a sua contabilidade. Muito empreendedor erra totalmente nisso aí, sabe por quê? Porque está precisando economizar, não tem muito dinheiro, está precisando cortar custo e acaba colocando aquele contador do mais barato. Eu não estou falando que você tem que olhar só qualidade e não pensar em custo-benefício. Mas se você olhar só preço, você vai para aquele contador açougueiro que tem de monte. Todo mercado muito grande tem os bons e ruins, né? Um mercado muito competitivo, que é a contabilidade. Mas você vai perder mais dinheiro do que você está economizando. Isso porque, cara, o mundo fiscal, o regime fiscal no Brasil, o tributário já é um manicômio total. Mas quando você olha o universo todo da contabilidade, não só a parte tributária, se você não fizer direito, não só você perde dinheiro, quanto gasta dinheiro desnecessário. Muitas empresas começam a aumentar a sua última linha lá no DRE através de gestão tributária. E não necessariamente em economia de processos, eficiência e tudo mais. Porque às vezes você já está enxuto e bem alinhado com toda essa parte. Então, cara, tem que ter um contador de qualidade. Você precisa ter um contador para te apoiar, para te assessorar, para te consultar de verdade. E a Alpha Crux faz isso.
Então, se você, por acaso, quando eu estou falando tudo isso sobre o que é ter uma contabilidade braço direito, se você não está se sentindo representado, busque uma nova. E se por acaso você precisar de alguma indicação, Alpha Crux, eu conheço os caras e eu sei que vai poder te ajudar. Beleza? Tamo junto, Alpha Crux. Tamo junto. Obrigado pelo patrocínio. Obrigado por oferecer esse episódio. E tamo junto. E você que está assistindo, todo esse conteúdo que a gente está falando e trazendo aqui para vocês só é gratuito e está disponível na internet graças a esses patrocinadores que apoiam o projeto e faz ele ser gratuito na internet. Valeu, Alpha Crux. Tamo junto. Senhores, vamos começar. Antes de tudo, tá? Antes de falar quem são vocês, qual é a empresa de vocês, antes de apresentar vocês no mundo profissional, eu queria conhecer vocês como pessoas, como ser humano. Então, Breno, cara, por que você começou a empreender? Vou começar pelo Breno. Por que você começou a empreender? Você já sempre teve veia empreendedora ou, por acaso, você pensou em alguma ideia e aí o melhor caminho era o empreendedorismo? Como que foi tua base? Me dá um overview do Breno, cara. Cara, eu sempre tive vontade de empreender. Desde pequenininho eu era aquele que na escola vendia pulseirinha, no prédio vendia geladinho, não sei como é que chama. Gelinho, eu chamava de gelinho. Gelinho. Então, era uma coisa que eu sempre quis. Você já via isso como empreendedorismo? Ah, cara, não tenho essa noção. Eu queria vender, eu queria colocar minhas ideias em prática. Mais do que tudo, eu queria inventar coisas, ter ideias e colocar em prática. Né? Não tinha nem conhecia essa palavra empreendedorismo, né? Mas, e na adolescência, ia lá, fazia site. Eu comecei a aprender a programar com 14 anos, sozinho. Que legal, eu comecei a desenvolver algumas coisas por conta própria, né? Vendia site. E era algo que eu sempre gostei muito mais pelo empreendedorismo mesmo, por ter ideia, colocar em prática e o desafio de, pensei nisso e deu certo ou não deu certo, mas se dá certo, você se sente realizado ali, né? De fazer acontecer. E comecei a trabalhar com desenvolvimento, né? Comecei com 17 anos. Eu fiz curso técnico de eletrônica, né? Mas, por sorte, eu sempre gostei de informática. Por sorte, eu acabei saindo do curso técnico de eletrônica e indo para uma área de desenvolvimento de software. E comecei a aprender ali mais a fundo, linguagens mais elaboradas, né? E trabalhei por 6 anos aí como funcionário. Nesses 6 anos eu aprendi muito como desenvolvimento e fui para a indústria, né? Que na minha cidade lá é onde todo mundo queria trabalhar. Todo mundo sonha em trabalhar, né? E fui fazer um estágio. Mas você foi para a Embraer? Fui para a Embraer. É mesmo? Fui fazer um estágio lá na Embraer, mas não era minha praia, assim. Eu estava numa área mais administrativa, embora trabalhasse ali com alguma programaçãozinha de Excel, Access, alguma coisa assim, não era minha área. E, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida é que eu não fui efetivado como estagiário. É mesmo, cara? Que legal. E porque, se eu tivesse sido... Talvez você estaria lá. Como que você abre mão de um salário de engenheiro, né? Sim. Minha formação foi em engenharia, depois, né? Engenharia de computação. Então, foi muito bom não ter sido efetivado. E daí eu saí, já montei a empresa. Eu tinha 22, 23 anos na época, né? E comecei a Lexos ali em 2007. Da onde veio essa ideia? Eu já trabalhava com desenvolvimento de software de gestão na empresa que eu estava. Só que a gente desenvolvia um para cada, né? Cada empresa a gente ia lá desenvolver um software do zero. Eu tinha essa ideia de fazer, de não vender, de alugar, né? De criar um único software e vender para todo mundo. Hoje é muito comum essa ideia, mas naquela época era inicial. Hoje é classificado como SaaS, né? Software as a Service, mas nem tinha esse conceito. Por isso que o Breno fala alugar software, né? E o seu ex-chefe... Né, ele não queria esse modelo de negócio que fala, imagina o tanto de gente dando suporte. Não, e hoje tá todo mundo, a Microsoft, CorelDRAW, tá todo mundo, Adobe, todo indo para isso, e o Breno lá em 2007. 2007, o Breno é monstro. E aí, e foi isso que eu comecei, né? Ali tinha que me sustentar, então no começo ia lá e desenvolvia para um determinado cliente o RP, né? Ele contratava ali, eu desenvolvia para ele, aí o outro pedia, eu ia lá, entregava o mesmo, ia customizando para vários ao mesmo tempo. No fim eu estava cobrando um pouco mais caro do que seria só o SaaS, porque eu precisava me manter ali no momento, né? E até que chegou um ponto que eu comecei a cobrar SaaS e mais um setup, né? Naquela época ainda se cobrava setup, a gente demorou anos para sair. O setup no começo da empresa foi bom, porque capitalizava a empresa, né?
Ajudava ótimo. Demais na entrada da grana. Mas num determinado momento foi o que quase nos quebrou. Mas depois a gente mesmo? entra Vou entrar nisso nessa parte. E aí fui desenvolvendo ali, ainda desenvolvi algumas coisas sob medida, software para hospital, software para portais, até site desenvolvi ainda, porque você tem que se virar enquanto construir. Não é rápido que você constrói um RP, né? Exato. E com isso foi evoluindo ali o RP, até começar a ter um pouquinho mais de cliente, ainda era pouco, né? O Bruno, como ele falou, eu entendo muito bem no que eu sou bom e no que eu não sou bom, e eu sempre entendi o que o Bruno poderia me complementar. Então, quando eu comecei, ele estava no Canadá ainda, né? Ele também passou um período sabático lá, pode-se dizer, no Canadá, e a gente começou a conversar desde lá, contando o que eu estava fazendo, e quando ele voltou, ele ainda estava meio entendendo o que ele ia fazer, falou, cara, vou aí trabalhar com você, vou te ajudar aí um pouco, eu tô de boa. Eu tinha acabado de pegar um escritório, porque eu comecei na minha casa, tinha acabado de pegar um escritório, tinha um estagiário, esse estagiário saiu, a mesa tava do lado, era 2 mesas no escritório e só eu lá, né? Vem aqui conhecer minha empresa, chega lá, ele e uma mesa. O começo de tudo, né? Da hora. Isso foi quando que o Bruno entrou? Foi em 2009. 2009, 2 anos depois. 2 anos depois. Legal. E cara, ele entrou e assim, ele já veio, ele estava fazendo marketing lá no Canadá, já veio com uma visão diferente. Por exemplo, de AdWords. Logo que ele entrou, a gente implementou. Caraca, mano. 2009, hein? Porra, vocês estavam à frente do tempo, hein, cara? Vocês estavam à frente do tempo. Só não tinha grana na época, né? Conta a história dos 10 reais que... Não, ele chegou... Tinha os cupomzinhos de 10 reais. A gente queria usar. Vamos investir em ads, né? Não, mas conta aí. Ele falou, cara, eu acho... Eu andei estudando aqui esse negócio de AdWords, chamava AdWords, não chama mais, né? Chamava AdWords, é interessante, vamos investir nisso daí. Acho que a gente podia pôr 10 reais de verba por dia. Por dia. Vai dar 300 no mês, cara. Nossa, o Breno, que é mais analítico e parte de finanças, ele falou, cara, a gente não tem essa grana. não tinha mesmo. Sim. Aí ia ser um puta... E vocês fizeram? Cara, eu fazia conta pra comprar grampeador naquela época. Nossa. Aí eu falei, Breno, eu tinha um dinheiro, eu vou contar minha história, mas eu tinha um dinheiro guardado da minha carreira antes, pré-Lexus, e eu falei, cara, já comigo. Se não der certo, eu pago do meu bolso. E você não tem noção o que era naquela época, porque não tinha essa concorrência toda. Então o clique era muito barato. Era, nossa. 10 reais dava um tanto de lead bem interessante. E aí todas as vendas começaram a vir, de fato, do AdWords. Caraca, bicho. Olha isso. Então começamos a fazer visita nas empresas, levava computador debaixo do braço, não tinha nem notebook. Nossa, o CPU. CPU tinha uma apresentação. Não, cara, lá na minha juventude eu fui DJ um tempo e eu chegava também de notebook, de CPU, cara, CPU, monitor. Na época não tinha notebook de qualidade na época, né? Era a vida. Ou era muito caro, né? Era muito caro. Da hora. E, pô, foi numa fase assim, tinha recém-formado da faculdade, os amigos todos já seguindo carreira, engenharia, né, ganhando dinheiro. E você ferrado de grana. Cara, patinando pra caramba, assim, pô. Foi anos sem ganhar um dinheiro bacana, né? Então... Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você tá quantos anos, Breno? Eu tô com 39. 39. Então, pô, querendo ou não, você tava com 25, 26 anos, empreendendo. Como que foi... Eu não sei se você já era casado, se você tava morando com seus pais ainda, não sei dessa parte, mas como que foi os seus amigos e tua família nesse momento que até então você era só louco? Porque a diferença do louco pro gênio é o resultado. Uhum. Se você não tivesse vendido a Lexus agora, vocês iam ser... E tivesse quebrado logo em seguida, depois daquilo, todo mundo ia chamar de louco. O Breno é louco. Uhum. Saiu da Embraer, maior empresa da região. Não, agora vocês já são gênios, já chegaram lá. Mas vocês podiam ser louco. E na época que estava nessa indecisão se é louco ou gênio, como que os seus amigos, seus próximos reagiram com tudo isso? Cara, meus pais, por exemplo, apesar de serem funcionário público, que é o oposto e poderia dar todo o incentivo para não ir nessa linha, não criticaram, foi bem tranquilo, me apoiaram. Que legal. Na verdade, eu não tive muito... tive apoio de todo mundo, não tive muita gente criticando. Assim.
A minha atual esposa, na época era namorada, ela tinha, assim, ela queria o resultado mais rápido, sabe? Uma ansiedade. Então, era uma época, pô, como eu falei, estavam todos os amigos tendo sucesso, eu passando o maior perrengue financeiro ainda. E eu lembro uma vez, isso bem no começo, lá mais próximo de 2007, a gente tava com um amigo, Juvenal, até. Aí o Juvenal falou: o que você tá fazendo? Eu falei, aí a Mayra falou: não, o Breno é autônomo. Eu falei, que autônomo? Sou empresário. Mas só você, eu sou empresário, cara. Eu tenho uma empresa, não sou autônomo. Não, exato. Hoje sou eu, né? Mas vai ser muito maior. Você já tinha a cabeça do que você queria. Já tinha. Eu falava pra ela, olha, Deus enxerga... Não, autônomo é pejorativo. Ai, cara, dói. Eu falava, certamente Deus enxerga a nossa vida numa linha assim, ele tá vendo tudo futuro, passado, presente, tudo junto assim. E eu tenho certeza que eu já sou rico lá no futuro. Então eu sou rico. E você tinha essa certeza, bicho? Eu tinha essa certeza absoluta. Eu falei, eu já sou rico, eu só não recebi o dinheiro ainda. Cara, é muito louco você falar isso, porque muita gente que eu tenho entrevistado, agora que eu virei entrevistador, né? Cara, a galera já sabia de algum modo que já tinha uma certeza. A grande maioria das pessoas que tiveram sucesso já sabia que teria de forma A ou B. Meio estranho isso, né? É tipo, quase que um chamado, sei lá, estranho, é tipo um chamado mesmo. Eu também tinha isso. Quando eu era moleque, toda hora dava merda, as coisas não caminhavam, eu falava, vai dar certo. Eu tinha certeza que ia dar certo. É estranho, é uma certeza quase que intuitiva, é um negócio meio maluco, né? E eu acho que tem que ser assim. Eu tava assistindo um filme e pra mim foi uma analogia muito bacana. Eu não lembro o nome do filme, mas acho que até um filme com The Rock, que eles vão pra uma ilha e pra entrar nessa ilha você tem que entrar tipo num furacão. Então assim, você tá de avião entrando num furacão, você tem que ter a certeza que a ilha tá lá, que nada vai acontecer. É um salto de fé que você não tem garantia nenhuma, né? Então, cara, pra mim empreendedorismo é isso em diversos momentos. Eu tinha expectativa que quando você tá crescendo, lá embaixo é um puta perrengue, mas quando você estiver lá em cima vai ser uma paz, né? E não é. Cara, eu tinha exatamente essa visão. O crescimento é uma senoide. O crescimento é senoidal, né? Só que a amplitude lá em cima é maior ainda. Então você vai continuar tendo altos e baixos para sempre. Para sempre. Hoje essa é a minha percepção e você tem que ter a capacidade de lidar com isso. Uma coisa, só fazendo uma associação, né? Um complemento, a gente sempre acha que, eu tô pequenininho, pra mim é mó difícil aqui no começo, cara, e a gente acha que olhando os outros ali já com um sucesso maior, a gente fica, cara, a vida ali do Felipe na empresa dele dá muito mais fácil. Tem dinheiro, tá tranquilo. Tal, cara, mas pelo contrário, quanto maior você tá, mais difícil é. Mas eu tinha essa percepção igual o Breno, quando eu era pequeno, eu falava, com dinheiro as coisas ficam mais fáceis. E não fica. Véio. Não é você que aumenta. O problema aumenta pra caramba. Mas você aumenta, tem que aumentar mais. Você acompanha. Né? Exato. Eu sinto essa percepção também. Você precisa se descobrir a todo momento, você precisa se evoluir, você precisa se desenvolver mentalmente, psicologicamente, porque senão, cara, eu sou muito menos tenso, menos ansioso, por mais que eu sou muito ansioso, quem me conhece sabe, o Brunão tá aqui pra me fazer par, mas eu sou muito ansioso, mas eu sou muito menos do que os meus 25 anos, entendeu? Há 10 anos até, sou muito menos, cara, e a minha tendência é cada vez melhorar. Tô trabalhando para isso. 1% todo dia, 1% né? todo dia. É isso aí. E aí, então a família apoiou, a esposa também apoiou, a atual esposa, antiga namorada, também apoiou, mas estava com um pouco mais de ansiedade. E como você reagia? Como ficava a tua cabeça? Cara, assim, continuava acreditando, né? Eu tinha essa certeza. Você fica ali em momentos você tá com a moral baixa, às vezes, porque você fala, cara, agora vai. Ano que vem a gente vai tá arrebentando, e daí não vai. Tipo, você fica aquele que só fala e nunca faz. Tô cansado desse papo, né? Não vai acontecer. E é isso, mexe na autoestima, né? Sim. Mexe na autoestima. Cara, e sim, quando a gente tem vários altos e baixos, tem alguns baixos que são bem baixos, assim, né? E isso dá uma arrebentada na autoestima. Lamber o fundo do poço, né? Você fala, nossa! E que você fica pensando, cara, será que eu tô fazendo merda? Será que eu sou louco de verdade? É verdade, porque muitas vezes você pensa, você fala, cara, será que eu tô sendo teimoso? Tá todo mundo me falando da realidade e eu tô sendo idiota de achar que... Só eu acredito. Só eu acredito. É muito louco, né, isso aí. E, cara, muitas vezes a gente faz
coisas erradas, mas aí eu comecei, passado a baixa autoestima, né? Você vai se recuperando, falando, tudo bem, tava errado aquilo lá que eu fiz, mas teve um motivo para aquilo acontecer. A gente paga caro, né? Eu vejo o aprendizado como empreendedor não tem faculdade para isso, né? E faculdade você vai lá e paga caro, 5 anos pela faculdade. No empreendedorismo você paga do mesmo jeito, talvez seja mais caro ainda que uma faculdade de medicina, só que você paga com seus erros. Só que não tem outro jeito de você evoluir sem ter errado, aprendido e levado aquele aprendizado para poder melhorar, né? Então... Total. Eu levo isso pra minha vida inteira, assim, profissional, né, cara? Você só vai passar de próximo nível se você conhecer de fato ali... Cara, você cresce mesmo na dor ali, né? Na dor. Tanto pessoal ali, naquele sentimento, desde em casa, né, com algumas coisas no relacionamento, e até na nossa vida empreendedora. Então, cara... Eu sinto a mesma coisa, cara. É muito louco, porque a gente tem idades semelhantes e histórias até semelhantes em mercados diferentes. E, cara, foi isso também, na dor. E por mais que eu sabia, eu sempre fui muito ousado, por exemplo. Muito ousado. E aí, dessa forma ousada, todo o dinheiro que eu conseguia pela empresa, eu colocava na empresa, não fazia caixa. Cara, até 2 anos atrás, o ano passado, eu não fazia muito caixa. Eu torrava na empresa. Nunca fui consumista na pessoa física, mas sempre comprando maquinário e crescendo e reformando e contratando. Bicho, passei um perrengue ano passado tenso de fluxo de caixa. Tenso, por causa do crescimento. Nós quase dobramos de tamanho. Não estava preparado e operacionalmente a gente não estava preparado para a quantidade de obra que a gente pegou. E, cara, eu passei um perrengue gigantesco. Hoje, eu sou muito mais centrado. Mas você vai passar perrengue de novo, eu vou passar, sim, E eu sabia que se eu fosse fazer um story no Além do CNPJ, eu falaria exatamente a lição que eu aprendi antes. Só que algumas coisas é só vivendo, na dor mesmo, sabe? De passar por isso e falar, cara, como eu sou idiota, por que eu não reparei nisso antes, por que eu não percebi isso antes? E agora qual é o próximo? Porque sempre vai ter um próximo problema, um próximo erro. A gente brinca, fala entre a gente de chefão, a gente faz uma analogia a videogame, né? Que legal. Qual que é o próximo chefão? É isso, cara. Porque lembra, quando você tá naquele chefão na primeira fase, cara, é dificílimo passar. Aí quando você tá lá naquela quinta fase, o chefão da primeira, cara... Passou a ser fácil. Muito fácil. Então é bem isso que a gente faz essa associação. E qual é o próximo chefão? E todo joguinho de videogame, você tem os chefinhos, né? Às vezes você passa a fase ali, é um chefinho mais fácil, outro chefinho mais fácil. Na terceira fase vem um chefão. Então você já sabe que a cada 3 fases que você passa, vem um chefão. Tá dando tudo muito certo. Daqui a pouco vai vir um chefão. Espera. Porra, legal, gostei dessa analogia. Da hora, Brunão. Já a gente volta pra Lexus, que aí eu vou dar um pause nessa parte. E vou começar de novo com o Brunão. Brunão, é tua história, cara. Quem é o Bruno Gerber? Cara, bom, tenho 41 anos, sou um pouquinho mais velho da turma aí. A gente se conheceu lá naquele curso técnico em eletrônica. Então, quem olha pro meu perfil falando, caramba, fazendo Bruno totalmente comercial, marketing, fez curso técnico em eletrônica, mas foi importante para conhecer o Breno. Foi importante porque ele traz uma pegada bem... Era um colégio bem forte, São José. Então, ele traz, cara, uma parte bem... raciocínio lógico, que faz muito sentido para você ter insights hoje em dia. Então, eu acho que foi muito importante na minha vida. E quando eu saí de lá, eu fui para Embraer, né? O sonho de todo mundo que mora em São José é trabalhar na Embraer. E logo depois, eu com 18 anos já trabalhava lá. Eu ia pro colégio de manhã e de tarde eu já ia fazer estágio. Caraca, lá, assim, com 18 venceu anos. Na vida, com 18 anos. Cara, pra quem é de São José... cara, no entanto que o Breno tava falando que naquela época que ele tava lá no começo da Lexus, eu tava na Embraer, assim, cara, eu tinha muito dinheiro pra um moleque de 20 e poucos anos. Eu tinha um Astra Zero, eu tinha um carro zero. Caraca, ostentação. Eu viajava... Não tinha nem como andar com ele. eu ia pra... fazia viagens internacionais pra esquiar e fazer snowboard com os amigos. Que então, da assim, hora. tinha uma coisa, morava com meus pais, né? Então, assim, super simples. E aí, decidi, cara, depois de 8 anos na indústria, tentei empreender, assim. Você ficou 8 anos na Embraer? Na Embraer. Caraca, bicho. Construiu a carreira mesmo. Cara, e aí perguntando todos os dias, será que ser adulto é ser chato desse jeito? Nossa, cara, assim, pesado. Era deprimente pra mim, assim. Eu me sentia até meio prostituído de ter a minha vida ali dentro de uma indústria, que é aquela pegada de indústria, quem trabalhou já sabe como é que é. E eu falei, cara, será que adulto é ser chato assim? Será que eu vou ter que trabalhar só por causa de dinheiro, né? E que pra curtir o final de semana e 30 dias de festa por ano? Exato. Então, cara, eu pensei, eu falei, não é possível. Aí comecei a estudar alguma coisa de empreendedorismo. E meu pai... Até então você não tinha nem pensado em empreendedorismo? Não, porque, cara, falar por mim, assim, eu sempre fui um pouco doutrinado
a ser funcionário. Assim, lá em São José tem Embraer, tem Johnson, assim, tem muita indústria. Então, a gente até brinca que é uma cidade meio de peão, assim, porque, exato, porque é uma cidade... Todo mundo foca nessas empresas. Então, o colégio técnico mesmo, cara, sei lá, 90% dos alunos, um chute aqui, mas sei lá, uma boa parte dos alunos já saem meio que empregados, assim, com estágio, é certeza. Então... Sim. A gente foi educado para ser funcionário, velho. Foi construído em volta da cidade todo um sistema educacional para formar para a Embraer. É isso aí. Louco, né? E aí, cara, meu pai nunca me incentivou na parte de empreendedorismo porque ele teve uma empresa grande. Meu pai fez ITA, né? Lá em São José, uma faculdade, uma das melhores de engenharia do Brasil. E ele montou uma empresa com, acho que 4 amigos. E, cara, era uma indústria de material composto. Eles tinham 400 funcionários. Era uma big numa empresa. E aí, na época do Collor, né? Pra quem não sabe, teve aquela parte da... a gente conhece mais a parte do congelamento da poupança. Mas pra quem prestava serviço pro governo, como eles faziam muito a peça pro CTA ali, pra aquela parte de aviação, a parte de defesa de São José, eles tinham contrato com o governo, né? Então, eles também congelaram os contratos com valor fixo. Então, assim, na inflação daquela época... Você se ferrava. Ele falou assim, cara, e ele congelou o pagamento naquele valor de hoje e amanhã não valia mais nada aquele pagamento. Então, ele continuava pagando o que ele devia e cobrava entrega, você tinha que entregar aquilo com preço. Caraca, ou seja... E de extrato impossível, um monte de multa. Quebraram. Puta que pariu, meu. Então, assim, meu pai foi de uma empresa de 400 funcionários pra... Caraca. O que teu pai faz hoje? Aí por isso que eu acho que ele nunca me incentivou tanto, porque deve ter... Pra te proteger. Pra proteger, exato. O papel de pai, né? Seu pai empreendeu depois? Cara, fez agora, depois que ele teve toda a carreira de executivo, aí ele foi pra... Virou grande executivo, assim, foi pra VASP, sempre na área de aviação. Embraer e tal. Ele até, enfim, ele foi um dos responsáveis de criar a planta da Embraer lá em Gavião Peixoto e tal. Caraca, bicho, legal. Então foi bem legal. Teu pai é low profilezão ou não? Total. Pode falar? Total low profile. Senão eu chamava ele pra cá. Fazer entrevista com ele, contar essa história. Você é muito louco. Não, conversa depois no telefone e vê se ele animar. É legal. Boa. Mostra pra quando ele assistir a sua. Ó, como chama teu pai? Felipe Kerber. Felipe? Nome bonito dele, né? Cara. Felipão, cara, vem pro podcast. Puta, vou adorar ouvir tua história. Se você topar, tá convidado já, tá? Boa. E bom, e aí fui trabalhando na Embraer e tal. E aí comecei a estudar um pouquinho. E meu pai falou, não, é difícil, vamos montar uma franquia primeiro, que já tem um know-how. Aí eu compro uma franquia. Comprou, velho? E aí? Uma franquia de cosméticos. Por quê? Sei lá, por quê? Comprei. Na tua cabeça era um bom negócio. Cara. Ia em feiras de franchise e tal, e comprei, porque era o dinheiro que eu tinha, né? Mas que cosmético, o quê? Cara, era uma linha de cosméticos... mais produto simples. Produto, creme de mulher, essas coisas. Boa. Aí montei loja em 2 shoppings lá, então eu trabalhava durante o dia na Embraer e à noite eu ia lá no shopping. Caraca, bicho. E aí tinha um turno duplo ali e tal. E, cara, foi legal porque tem um shopping em São José que chama Vale Sul, aí eu falei, cara, ele tava em expansão com lojas novas ali. Eu falei, eu quero ali no modelo novo, na loja, no local novo. E eu não tinha nem contrato. E aí eu fui de contrato de boca, conversando com o Leopoldo, que era o administrador na época. E aí, um dia ele chegou pra mim, Bruno, tem uma empresa XPTO querendo comprar esse seu ponto aí. E eu nem tinha contrato. Falei, como comprar ponto? Eu não paguei um centavo. Tinha luva, o shopping tem um monte de coisa. Antigamente, mas não tinha pago nada, assim. Como tinha muita loja, acho que eles não estavam com todo mundo fechando, e ele acabou me dando pra eu montar a loja, porque você tem que pagar uma série de coisas quando é loja nova ali, né? Coisas. E aí eu não tinha pago nada, não tinha assinado nada, e o cara chegou e falou assim, ele tá disposto a pagar tanto. Eu falei, cara, pra eu ganhar esse tanto, eu vou ter que trabalhar muito. Falou, toma. Aí eu falei, tá bom, pode. Aí ele me deu esse dinheiro, eu fechei as lojas. Caraca. Fez o exit. Fiz o exit, meu primeiro exit. Do ponto imobiliário do negócio. Não era meu. Que da hora. Aí, cara, foi um bom ponto ali. Aí eu fiquei tão animado, entusiasmado, que eu pedi conta da Embraer. Mentira. Pedi pra sair. Depois de 8 anos, porque, cara, você tá num emprego estável, com uma vida estável, com, né, cara, com tudo. Eu era o marido perfeito ali, né? Sim, assim, sim. Né? Eu tava numa vida muito boa mas não tava Já feliz. era casado? Não, tava namorando. Mas não era feliz, cara. E eu falei, porra, não faz sentido. E aí consegui sair da Embraer em 2008. E aí fui morar no Canadá. Falei, vou fazer alguma coisa pra não falar que os outros ficam falando que eu tenho um ano sabático, né, Breno? Sabático. Foi pro Tibete. E aí eu fui fazer um curso de marketing num colégio, numa universidade chamada Concordia University.
E, cara, foi legal que, cara, estudar é bom demais, né? Até hoje, eu e o Breno acabamos de se matricular em mais cursos depois de... É mesmo? A gente vai contar um pouquinho da nossa história. Enquanto muita gente tá achando que, os caras venderam a empresa, estão milionários, estão em casa. Próximo. Cara, próximo chefão. Próximo chefão. Eu vou estar preparado pra você. É isso mesmo. E, cara, trabalhando como nunca, né? Trabalhando como nunca. Esse final de semana eu trabalhei sábado, domingo, o dia inteiro. E pessoas, imagino que sejam mais acomodadas, assim, tá tudo certo, mas estaria em casa, curtindo a família, curtindo... Cara, e a gente tava lá... Eu surfando aquela onda do... E olhando tua grama verdinha lá, fala, nossa, os caras estão voando, mas mal sabe que vocês estão por trás. Né? Cara, e é legal que eu penso assim, é até exemplo, né? Por exemplo, pra nossa equipe, né? Porque pensa assim, os caras trabalharam pra caramba ali, nos ajudaram pra caramba a construir a Lexus, e aí a gente vai e faz o evento de liquidez, vende pra TOTS, a nossa empresa, e depois tá lá em casa, só mostrando foto de praia, mas não foi por isso, mas assim, é pouco de dar esse exemplo também, pra ele ver que a gente vai continuar na pegada ainda, sabe? Perfeito. E aí voltei do Canadá com esse curso de marketing. Falei, cara, vou procurar emprego. E sempre conversando com o Breno, né? E ele falou, esse dia, ele falou, vem conhecer minha empresa. Cheguei lá, ele, a mesa. E aí falei, cara, boa, eu vou ficar aqui de manhã. Olha uma empresa aqui, mesa. Quantos metros quadrados? 28, né? 28. 28 metros quadrados. E aí, vocês têm foto dessa época, bicho? Acho que tem. Vou ver se eu te depois manda. E aí, cara... Cheguei lá, a gente fez um combinado. Falei, Breno, de manhã a gente vê alguma estratégia de marketing aqui, a gente tenta implementar alguma coisa, comercial. E de tarde eu sento aqui, fico usando a sua internet, na época, né? e aí fico procurando emprego e tal, fazia algumas entrevistas, e aí eu viajava de vez em quando. E aí a gente fez essa sacada de começar a investir em ads. E aí, no primeiro mês, logo no começo, a gente vendeu 4 contratos. Caraca, velho. Cara, era muito pra gente. Acho que tinha 7 clientes, né? Sim. No total. Quase dobraram a empresa. Em um mês. Aí, beleza, fomos lá visitar o problema. O problema é que alguém precisava implantar o software. Quem era esse alguém? Eu. Aí eu ia lá treinar e dar capacitação, óbvio, com o apoio do Breno técnico. E o Breno era o programador. Era. Aí a gente vendia. Um mês que a gente vendia, no outro a gente implementava. Não dava pra vender no mês que implementava, porque o vendedor ia... Tinha vendedor. Não tinha vendedor. Aí, cara, um ponto legal que eu me lembro, né? Que outro dia até conversando com o Juvenal. Depois a gente pode falar um pouquinho do Juvenal, que é uma pessoa importante, né, em nossas vidas, minha, do Felipe e do Breno. Eu tava contando pra ele que eu tinha, lembra, voltando um pouquinho, eu tinha um carro zero, fazia viagens internacionais. Nossa, era um playboyzinho, né? Tipo, não playboy, mas eu tinha grana. Sim, né? Você curtia a vida. Por causa do trabalho. E quando eu voltei do Canadá, cara, eu torrei minha grana, assim, viajando e tudo mais. Óbvio que tinha algum dinheiro guardado, mas não tinha mais carro, por exemplo, né, cara? Pra quem andava de carro zero, não tinha mais carro. Eu ia de carona com o Breno, todo dia ele me pegava pra ir pra Lexus. E aí um dia, cara, vamos fazer PAP, cara, preciso sair pra vender software. Aí peguei, aí eu tinha um notebook, não tinha a maletinha do Breno, eu tinha porque eu morava no Canadá, né? Você comprou lá, né? Refurbished, que não vai barato. E aí, eu entrei no busão, catei, peguei a maior avenida, uma das maiores avenidas de São José. Quando eu tô descendo do ônibus, passa um amigo meu de colégio, né? Numa L200, lindas. Putz. Cara, eu me escondi pro cara me ver descendo do busão. Cara, assim, na época, né, um momento de vergonha, mas quando a gente olha assim pra trás e vê toda essa história, assim, é legal, porque Forja, a gente construiu de uma empresa... Depois que deu certo é legal. Nas dúvidas, né? Mas nessa hora, olhando pra trás, isso te forja, de certa forma. Você fala, dá um pouco de raiva de dá raiva, o negócio acontecer mesmo. Ficar com raiva te incomoda, você vai pra frente. Eu falo que eu caio pra cima, velho. Eu não caio pra baixo, não. Eu também. A raiva sempre faz... Por mais que muitas vezes a tendência é de baixa, o meu cérebro faz com que eu olhe pra cima. Porque senão você mergulha. Minha cabeça é programada pra ir pra frente também, cara. Também. Não, sempre assim. Óbvio que quando você cai assim, você dói, você rala ali o joelho. Tem o luto da queda, né? Mas e faz parte, cara, pra você tirar alguns aprendizados ali. O momento de tristeza, eu acho que é um dos melhores momentos pra você direcionar a tua vida. Sabe quando você tá triste, depressivo, não com depressão, depressivo por causa daquela situação, deprimido, e você olha pra dentro e você fala, caramba, aqueles 2, 3 dias de luto mesmo daquilo, cara, as melhores coisas que eu fiz na minha vida foram pós-períodos desses. Boa. Acho que porque às vezes você precisa chegar nesse ponto pra parar e olhar mesmo para o que importa, é muito louco. E aí saiu do busão. Aí saiu do busão escondido. Isso aí vendendo, mas eu só queria comentar que, cara, é realmente... E fez PAP mesmo e deu certo? Cara, não. Vender software não é assim, ninguém tá... Então, porque eu imaginei por isso. Um software RP... PAP é porta a porta, né? Ir batendo lá e tal.
A grande sacada, o complicado de um software de gestão, um RP ali, que, cara, não é um produto sexy, né? Ninguém fala assim, nossa. Exato. Cara, você passa ali na loja do cara e fala assim, que delícia, eu tava precisando exatamente disso. Então, a gente meio que vendia por quê? Dois pontos importantes. Começou a entrar cupom fiscal. Nossa. Então, era um leis que obrigava. Foi bem nessa época aí. E o TRP tinha que se adaptar. E aí a gente tinha uma solução fiscal. Então, vendia um pouco por causa disso, não porque ele era sexy o suficiente para a pessoa colocar. Então é por necessidade. Venda por necessidade. Então, a gente fala que é um software de commodity, total. Cara. E cresceram na commodity. Commodity é bom em determinado momento. A gente cresceu totalmente bootstrap ali, né? Para quem não sabe, bootstrap é uma empresa que cresce sem investimento, com o dinheiro do próprio trabalho, dos próprios contratos que a gente fechava. E quando você tem um crescimento... Você vai crescendo organicamente. Conforme a vida vai acontecendo, você vai crescendo. É um crescimento bem lento ali, né, cara? Porque sem capital, você sente... Você tem que dar um passinho de cada vez, vender um almoço para pagar janta. O Breno falou que... Ele tava comentando que no começo a gente não tirava dinheiro, né? Mas, cara, eu lembro até hoje dos primeiros salários que eu tava na Alex, porque a gente sempre, desde o começo, a gente tinha Prolabore. É isso aí, a gente era nosso próprio funcionário, a gente pagava o que a gente podia. Perfeito. E aí o nosso salário era... Pode falar? Quanto que era? R$238. Caraca, vocês estavam playboy. Por isso que, por que você não comprou o Astra na época? Então a gente tirava porque, cara, era meio que... Tiveram a consciência do jeito certo de fazer. E colocava a meta de aumentar todo mês conforme o atingimento de meta. Coisas... Porra, que legal. E é isso, eu acho que muito empresa rica. Vou pegar esse gancho, porque tem um post que a gente preparou, é o seguinte: tire 10% do seu faturamento de Prolabore por mês, e aí o segundo carrossel e quebre. Porque, cara, você não é comissionado da sua empresa. Tem que trabalhar com meta, assim, e tudo mais, mas seu Prolabore é fixo e vai aumentando conforme você vai atingindo meta. Mas tem que ter Prolabore. Exato. Cara, é muito louco. Eu não tinha muito essa consciência antes do Além do CNPJ, porque eu sempre tive essa consciência igual a de vocês. Comecei a empresa, Prolabore, tudo certinho. Nunca misturei pessoa física e jurídica. Nunca. Nós também não, nunca. Só que, cara, tem sem brincadeira. Falo isso com propriedade por causa da venda de cursos, conhecer empresário de perto. Tem empresário faturando 150 pau. Empresa já estruturadinha, sabe? Por mês, 150 mil no mês. É uma bagunça. Dentro do fluxo de caixa tá a escola das crianças, supermercado. Nossa. Bicho, eu falo, cara, como você consegue, cara? É muito louco. E tem que dividir pessoa física e jurídica. Se você não faz isso, você não empreende direito. É um funcionário de luxo que você tem ali, né? Você tira férias e tira grande parte da empresa e atrapalha o crescimento da empresa, né? Boa. E, cara, e é isso, a gente já tá na Alexo já fazem 13, 14 anos e agora a gente pode contar um pouquinho da história da Alexo, parar de falar um pouquinho de vocês. Mim. E só para finalizar, eu sou um cara apaixonado por esporte ali, eu associo muito o alto rendimento no esporte, no alto rendimento da pessoa no trabalho. Então, o que o esporte me traz assim, é você correr meia maratona, fazer um Ironman, que nem eu fiz o 70.3, fazer alta intensidade. Engraçado que prepara sua cabeça, preparou pelo menos a minha, pro desconforto, ser a sua zona de conforto. Então, cara, quando vem aquelas pancadas, aquele negócio do cara que talvez eu não daria conta se eu não estivesse me preparando para aquele momento, cara... Cabeça fraquejava. Exato. Cara, eu ia puxar esse assunto um pouco mais pra frente, mas aproveitar que você deu o gancho. Eu comecei a minha vida... Eu sempre dei importância pra minha vida... Pra minha saúde, pra minha vida física. Eu sou 0, menos 5 vaidoso. Tenho até um problema com isso, porque eu sou zero vaidade. Só que a questão é que, por mais que o esporte para mim era um pouco vaidade, porque eu tinha que ter um corpo bacana e tudo mais. Só que eu sempre fui magro. E aí a idade começou a chegar, comecei a engordar, cara. Comecei a ganhar peso. Nos últimos 4, 5 anos, eu ganhei 10, 11 quilos e eu sou uma pessoa magra, então comecei a ver que a balança toda hora estava subindo 1 quilo a cada um mês e pouco. E eu não era só fechar a boca por uma semana para perder 3 quilos como antigamente. Eu fechava a boca e não dava nada, continuava no mesmo peso. E aí eu fui no médico, o médico falou, cara, você está ganhando idade. E a idade é assim, você vai ter que agora colocar um exercício físico. E aí eu lembro, cara, que aí a gente vai chegar nessa fase, mas numa das festas de final de ano da empresa que nós éramos sócios, o Juvenal é foda, mano. Eu vou trazer ele aqui também. O Juvenal pegou uma câmera e começou a perguntar pra gente o que a gente queria pros próximos anos. Eu nem lembro como. Acho que era o próximo ano mesmo. Próximo ano e tal. E aí cada um começou a responder uma coisa. E, cara, eu não lembro nem o que eu respondi, mas eu lembro que você respondeu. Porque você bateu no peito mesmo, você fez um compromisso público. Você falou, tô colocando, sempre tive vontade, tô colocando um compromisso público, eu vou fazer uma prova de Ironman, pode escrever.
Aí eu falei, cara, esse cara tá meio Iron Man, meu. Tá louco, metendo uma dessa. Aí eu escrevi. Eu escrevi na minha mente. Falei, vou cobrar ele. E você fez, cara. Foi, setembro do ano passado. E, cara, quando eu comecei a pensar nisso, muitas vezes eu falava assim, cara, empreender e ter uma vida saudável é difícil. E muitas vezes eu lembrei de você, Bruno. Legal. Que eu via lá você pegando a bike e fazendo... Eu falava, cara, é possível, porra. Possível. E agora que eu comecei a fazer exercício, virou uma chave mesmo na minha cabeça. Sempre eu fiz forçado, hoje eu faço por prazer. Boa. Cara, teve uma situação que eu tava enfrentando semana passada, super difícil, um cliente reclamando pra caramba. Mano, sabe aquele momento que começa a chegar um monte de más notícias juntas, parece que combinaram. E, cara, eu tive uma lição do jiu-jitsu, cara, que eu vi lá. O que aconteceu? Logo no comecinho do jiu-jitsu, quando o cara tava me amassando, sentando em cima da minha cara, sabe? Adorando. Ai, delícia. Mas o cara tava me amassando mesmo. Só que eu não tava sem ar. Tinha um monte de espaço para eu respirar. Só que quando ele me amassava, eu colocava a barriga, o peito na minha cara, eu me sentia claustrofóbico e batia. E no jiu-jitsu, no treino, você bateu, acabou o treino. Acabou a luta. E o professor falava assim, Cassola, ele te mobilizou? Eu falei, mobilizou. Cara, ele não te mobilizou. Foi desespero. Eu falava, caralho. Aí próximo. E aí ele me amassava, quando eu me sentia desesperado, pum, batia. Ele, Cassola, ele não te mobilizou, Cassola. Calma, bicho. Ansiedade. Até que, cara, quando eu ia bater, eu pensava, falava, peraí. E aí eu tentava e conseguia sair. Boa. E, cara, você acredita que num momento lá na vida empreendedora, nos últimos dias, aconteceu uma coisa dessa, eu sou um cara meio explosivo, eu iria explodir. E eu falei, calma, bicho. Cara, eu trouxe o jiu-jitsu pra minha vida. Que é uma coisa que se você tivesse falado pra mim há um ano atrás, eu ia falar, que negócio de esporte, empresa, porra nenhuma. Não tem nada de... Tem tudo a ver, mano. Então hoje eu falo que até inspiração tua... Legal, fico feliz, tô na pegada. Porque eu posto, assim, a minha vida, assim, é desconfortável. Você que tá acostumado, né? Você já faz isso até que profissionalmente. E eu faço isso pra inspirar mesmo as pessoas. Porque, cara, mudou minha vida, sabe? Eu vim de uma... acho que tava com 27 anos. Eu tava 15 quilos mais gordo. Tive uma crise de gota, né? Nem sei porquê, assim, mas acho que a alimentação, né? Tava oversize, tudo. E eu falei, porra, cara, eu com nem 30... tava com... nem lembro a idade que eu tinha, mas eu tava muito novo pra estar tendo esse tipo de coisa. E eu falei, cara, preciso mudar minha vida, velho. E aí, fui por causa de saúde e hoje é meu estilo de vida. E aí eu falei, cara, E é isso. Indo na internet, mostrando um pouquinho todo dia, que nem, cara, fico muito feliz de ouvir você falando isso, é pra inspirar as pessoas. Porque você faz o story, você não vê a quantidade de gente que assiste. Muita gente, mas, cara, eu tava assistindo e falei, caraca, bicho, o bicho tá empreendendo e tá correndo tudo isso de bicicleta. Como pode, bicho? Dava até um pouco de raiva, sabe? Filho da puta, que bom, sentir raiva te mexer, né? Fala, que filho da puta, porque não é fácil. Consegue? Tem que acordar 5 horas da manhã pra fazer Exato, isso. Não é fácil. Então, tipo, enquanto muita gente tá começando a trajetória do dia, você já tava... Você já 3-0. Já tava 3-0, já correu 50 km, vai se ferrar, meu. É isso aí. Então, pô, foi uma puta inspiração. Então, da hora. Legal. Galera, vamos pra Lexus. Ô, Thiagão, prepara o BG aí da Lexus. Cara, dá um overview da Lexus aí. Como começou? Vocês já explicaram como começou, mas dá um overview da Lexus hoje. Ela começou como um RP, as coisas foram caminhando e tudo mais. Vocês se juntaram, começaram no bootstrap lá crescer a empresa, mas, bicho, em algum momento vocês viram que vocês estavam, sei lá, vendendo commodity. E no Oceano Vermelho, né? No Oceano Vermelho. E, cara, a gente sempre, assim... Passados os primeiros anos, quando a gente começou a tomar consciência, assim, do que era ter um produto, a gente tinha que ter diferenciais, né? E a gente ficava muito incomodado, assim, cara... Qual o meu? É commodity, né? Isso que a gente tava falando aqui é commodity, RP, não tem muito... Você vai falar diferencial, mas, puta, não é um mega diferencial. Todo RP vai ter alguma coisa parecida. Quando vocês começaram a se incomodar com isso, Brenão, vocês já ganhavam dinheiro? Tava... Não muito, né? Mas tava com uma vida... Mas tava começando a melhorar, mas ainda era pouco. Sei lá, devia ter uns 5 anos de empresa. Eu tô perguntando isso porque muitas vezes a pessoa, quando começa a ganhar dinheiro e sobrar dinheiro, ela senta numa poltrona de comodismo, sabe? Pô, tô ganhando grana, a empresa tá dando grana. Mas a gente poderia ter ficado, assim, não é ganhando dinheiro, mas também a gente já se sustentava, por exemplo, né? Então, exato. Assim, poderia sim ter acomodado. Já tirava um prolabore bom, já focava em dividendos. A gente leva um lema, a gente tá feliz sempre, satisfeito jamais. Então, assim... É isso.
não dá pra acomodar. Não acomodar. Uhum. E aí começaram a se incomodar com isso aí. Cara, e assim, não foi rápido. A gente começou a se incomodar, mas não conseguia ter uma resposta de que mega diferencial que eu posso dizer aqui, cara, isso aqui é um diferencial, ninguém tem. Cara, a gente levou alguns anos pra conseguir isso daí. Né? E essa pulguinha atrás da orelha já estava há muito tempo com você. Tava há muito tempo. E a gente já estava ali com quantos? 12 anos, 12 anos de empresa, né? Quando a gente começou a ficar muito forte esse negócio de startup. Teve ali participação da nossa empresa ali em conjunto, da GoMed, foi uma provocação como startup. A gente começou a entrar muito nesse meio. E a gente a gente tinha muito cliente que vendia. Nosso cliente é varejo, né? Sim. No RP era varejo, aquela loja de roupa, precisa controlar financeiro, estoque. Vocês tinham muito clientes de loja de shopping, né? Muito cliente. E começou a aparecer, a gente sempre integrava com lojas virtuais, né? Aparecia a demanda, a gente integrava com uma plataforma aqui, uma ali, ia construindo serviço de integração e começou a crescer o negócio de marketplace. Ainda era uma puta novidade ali em 2018, né? Todo mundo falava, mas pouca gente vivia mesmo marketplace, né? E nem entendia muito bem todo o ecossistema ali de marketplace. E ali naquele momento a gente... apareceu uma demanda, cara, o cara quer conectar com o Mercado Livre, o cara quer conectar com outra coisa, e a gente falou, tá ficando bagunçado, a gente tá fazendo um monte de serviço, um para cada cliente, a gente precisava, e não estava atendendo adequadamente, precisava ter uma plataforma que saísse daquilo, conectasse com o nosso RP, mas também com outros, porque o RP, ele é meio que uma roupa, como se fosse uma roupa. Ele tem um determinado tamanho, ele cabe numa empresa, mas não cabe em todas, né? Então a gente tinha essa limitação de só atender um determinado perfil e a gente precisava criar um produto que conectasse a qualquer RP, qualquer empresa de qualquer tamanho e servisse para levar o cara para venda online, né? Venda tanto em marketplaces como plataformas de site próprio. Vocês estavam no olho do furacão junto com o mercado, vocês estavam no olho do furacão. Vocês tiveram a consciência de olhar, de desassociar e olhar de fora. Pois é, a gente viu essa transformação aí acontecendo no varejo ali, né? Todo mundo falava em 2015 ali que o varejo físico até ia acabar, né? Coisa que a gente viu que não é verdade, mas a gente começava a se questionar. Falei, cara, se o varejo físico vai quebrar, a gente vai quebrar também. E a gente começou a se questionar. Só voltando um passinho para trás, que o Breno, que a gente, nessa como é que foi essa pivotada da Lexos? Teve um certo momento que a gente entendendo essa mudança de RP, que a gente estava no RP só full time no varejo físico, um dos nossos funcionários, né, que hoje é o CTO da Lexos e nosso sócio, ele falou, cara, eu queria vender e-commerce para essa turma, porque ele viu já esse movimento, e ele falou, cara, e aí ele trouxe um projeto pra gente que ele já estava fazendo por fora. Eu falei, cara, por que fazer por fora? Vamos junto. Vamos empreender no nosso CNPJ, eu te dou estrutura, eu te dou a base de clientes, porque senão ele não ia poder vender para os nossos clientes e tudo mais. E aí a gente foi e fizemos uma sociedade com ele nesse produto. Ele virou como se fosse um diretor dessa unidade de negócio dentro do nosso CNPJ. Então tem já um insight muito legal. Cara, traz a pessoa, né? A gente sempre provoca o empreendedorismo na Lexos. Cara, se a gente está aqui hoje é porque a gente provocou isso aí lá atrás. Isso. E muita empresa diz que apoia o intraempreendedorismo, mas é hipocrisia. Muita empresa. É bonito falar, né? É bonito falar, não, eu apoio e tal, mas aí quando o cara fala, eu tô querendo empreender, a primeira coisa é você querer matar aquela ideia da pessoa. Exato. E a gente fez isso na prática. Implementamos aí mais de quase 100 lojas virtuais aí para esses clientes nossos. Caraca. E aí a gente entendeu que a gente não era bom de implementar loja virtual. Cara, não, e ainda foi um período que... É uma bucha. Putz. Cara, e foi um período que a empresa tava bem, assim. A gente tava gerando caixa, tava lucrativo e, cara, tava se sentindo o rei, sabe? É o toque de Midas, né? Você acha que onde você vai pôr a mão vai virar ouro, a confiança tá lá em cima. Então, nessa época, a gente teve essa daí, que era Expert Web, teve a Expert Med, que era de prontuário médico. E, nossa, e começamos aplicativo de celular para coisa odontológica. Acertando. Não, é aquilo que você falou, a gente é muito bom. A gente vai fazer de tudo que vai dar certo. Aí cara, só dissipou energia. Cara, vou puxar um gancho nisso aí. Eu vejo muito empreendedor. Isso é quase que um problema de todos os empreendedores. Quando o empreendedor começa a ganhar dinheiro, em vez de ele falar como que eu posso fazer mais dinheiro, como que eu posso melhorar o meu produto, como eu posso melhorar a minha empresa, como eu posso pivotar o meu negócio para outros patamares, ele fala,
Meu, vender pizza dá dinheiro, hein? Sabe, tipo... Vou montar uma paleta mexicana. Vamos montar uma paleta mexicana. Cara, muita gente que tá passando aqui tá falando isso, cara. E aí, em tal momento, eu fui lá e comprei uma hamburgueria. Porra! Mudou totalmente de foco. Eu fiz isso pra caramba, vocês conhecem minha história, e vocês fizeram igual, a mesma coisa. Mas em produto, a gente tinha Vocês foram em produto. Como era software, né? Tá na nossa área, vamos fazer mais um software, cara. E software é muito caro. Só que você perde o foco também do produto principal, bicho. Não, e ficou muito atraente ali. A gente fazendo um software pra vender pra médico, pô, muito mais legal, né? O médico ele vai pagar muito mais caro, ticket médio maior, e a gente ficou muito atraído por aquilo. Né, entendendo que aquilo era uma outra empresa, que a gente tinha que atuar e contratando marketing. Porque tinha um sócio que era uma puta clínica na nossa região que estava financiando metade do projeto. Então e ele falava, não, a gente vai levar isso, vai criar uma oferta, vai levar isso pro mercado, vender como consultoria, e a gente sabe fazer software, ele sabe dar esse... Você só entrou com o know-how, digamos assim. E ele com o know-how da área médica, a gente falou, vamos voar. E chegou um momento que a gente tava, tipo, tão... louco nesse negócio que a gente foi deixando o RP esfriar, que era o que pagava a conta, porque esse daí a gente tinha um cliente, né? Pai, cara, a história de vocês é igual a minha, cara. E deixamos um monte de pessoas despreparadas tocando o seu negócio. O RP, porque a gente colocou os melhores A vaca leiteira, que tava bancando tudo aquilo, de certa forma, até de forma estável, por isso que vocês tiraram o pé, começou a degringolar. E o sonho grande, que era um negócio totalmente aleatório, começou a se dispersar. Passado, sei lá, um ano, a gente tomou a decisão e falou, cara, por mais que isso seja muito louco, a gente investiu, sei lá, 1 milhão nisso daí, tem um potencial gigantesco, mas o RP tem mais potencial nesse momento, é o que está pagando a conta, e eu prefiro pausar esse projeto, cancelar esse projeto, do que pôr a empresa em risco, né? Eu lembro que a gente se conheceu, foi... Nessa época. Nessa época, logo. Cara, mas como que foi? Deixa eu só... Como que foi a consciência de vocês? O que... Assim, vocês podem ter sido gênios de perceber isso de forma muito natural... Ou aconteceu uma água bateu na bunda para vocês acordarem? O que aconteceu? Quando eu tive vários negócios e no final percebi que eu estava perdendo foco e que eu tinha que voltar para o foco inicial porque tudo isso era distração, foi por um problema financeiro. Nossa, foi um caos na Lexos. Virou um caos. O que fez vocês despertarem e falar, meu, desse jeito não vai dar? Ou vocês tiveram consciência antecipada e mudaram o rumo? Vamos abandonar um projeto de 1 milha investida e vamos focar aqui. Foi do nada? O que aconteceu lá? Cara, não, bateu na bunda, com certeza. Foi um misto de... Tava vendendo mal no determinado... Quando a gente, de repente, acalmou assim, pôs os olhos nos números, falou, caramba, a gente tá já uns 2, 3 meses aqui, tá meio estranho, tá ruim isso daqui. O produto tava tendo bug pra caramba. Cara, a gente passou por uma fase que metade da empresa era estagiária. Nossa, a gente demorou, assim, para aprender a fazer produto, sabe? E colocar pessoas mais sêniores. Então, cara, tava, assim, num caos. Em todos os sentidos. E aí a gente falou, cara, precisamos voltar para cá. Isso aqui então, vocês foram quase que forçados a fazer isso. O tal sócio, que era aquela clínica, que era o nosso maior cliente, ele era nem sócio, ele pagava. Ele era... E aí ele cancelou também. Nossa. O contrato. Cara, se o cara tá abandonando, é a hora de a gente pular desse navio antes de afundar junto. E quando a gente voltou o foco para a empresa, né? Eu lembro, falando aquela parte que quase nos quebrou o negócio do setup, né? Cara, eu comecei a mergulhar, assim, e fazer... Eu preciso entender por que a gente está diminuindo, o que está acontecendo com os outros. Eu estudei mais de 300 RPs, montei uma planilha, e eu encontrei ferramentas para entender como que estava o site deles. Eu tenho vontade de lamber o cérebro desse cara. É sério. Ele é. Breno é foda. E, cara, fui a fundo, assim. Até incomoda, mas você se sente um bosta, né? E fui a fundo para entender como que ele estava se posicionando na internet, como que estava o tráfego dele, como ligava para entender qual que era o preço, como que estava cobrando e tal. Fez um benchmark de 300 nomes. Puta que pariu. Até conseguir entender que, cara, tinha um motivo principal, assim, meio... Puta, a gente já devia saber, a gente demorou para perceber. É que ninguém tava cobrando mais setup, só a gente. Só para fazer um setup... É bom explicar. É um valor que você paga, como se fosse a licença do software, né? Um valor X, depois você paga a mensalidade. Então, os concorrentes não estavam cobrando. Tipo, já estava no SaaS. A gente cobrava R$1.500, R$1.700 de setup e depois pagava 200 por mês, né? E os caras já tinham abandonado esses Os caras tinham 1.700. abandonado. E assim, era coisa que a gente já sabia que a tendência era abandonar, mas a gente demorou... Acordar.
pra acordar. E porque é louco, né? Porque normalmente a gente tropeça em coisa óbvia. É maluco isso. Eu também tropecei só em... Os meus maiores tropeços foram em coisas óbvias, que eu até sabia. Lembra que eu falei que se eu fosse fazer um story, antes do problema eu falaria o que deveria ser feito? A gente tropeça em coisa óbvia, é estranho. Cara, a gente chegou num ponto que a gente tava com... Esse setup representava 20% do nosso faturamento. Caraca. E a gente tava com a empresa caindo muito a venda. Perdendo cliente. A gente tava ficando negativo, porque já tava... Cara, quando você chega num determinado tamanho, você precisa de 2, 3 meses ruim pra você estar bastante negativo já, né? E já tava estourando nossos limites, fomos tentar crédito, não tava conseguindo. Nossa, cara. Isso foi que ano? 17, eu acho. Foi a época que a gente se conheceu, então, em média. Foi um pouquinho antes. E aí a gente apostou em mergulhar. Eu fiz um desenho, um plano de negócio do que ia acontecer. Falei, cara, vamos cortar esse setup, mas ao mesmo tempo a gente faz um plano de cobrança anual com desconto, então o cara vai pagar a mensalidade dos 12 meses antecipado, então meio que substitui, mesmo assim não ia dar tudo. Fiz uma projeção de que a gente ia voltar a vender, e eu lembro que eu cheguei num projeto assim que a gente ia passar um ano, que a gente ia dar um mergulho lá no fundo, a gente já estava mal, a gente ia mergulhar fundo para recuperar 12 meses depois, né? E esse fundo não era certeza se a gente ia conseguir crédito para bancar aquilo. Então, assim, cara, com certeza foi a decisão mais difícil da vida, assim, porque foi tudo ou nada. Mas eu não via outra saída que não fosse aquela para recuperar. Era o que a gente tinha para fazer naquele momento, né? E a gente tomou essa decisão junto. É um salto de fé. E mergulhou no fundo, bateu exatamente no poço que eu imaginei, no tamanho da profundidade que eu imaginei, que eu infelizmente você acertou. Acertei em cheio. E depois a gente voltou e recuperou, e recuperou muito. Um ano depois a gente estava... Decisões difíceis que são necessárias, né? Caraca, bicho, que história, hein? Porra. E quem são as pessoas que têm coragem, humildade, inclusive, para fazer isso? Poucas. O empresário, muitas vezes, ele se apega no ego, né? Porque conforme você vai tendo bons resultados, da mesma forma quando você não tem resultado, a família e os amigos cobram. Quando você começa a ter bom resultado, a família e os amigos reconhecem. E isso é um problema. Porque fala, cara, o Felipão tá voando. Nossa, a empresa do Felipe tá bombando. O cara é bom. O cara é um ótimo empresário. E aí eu tomo uma decisão errada e quebro. Quantas expectativas estão sendo frustradas? E aí esse ego vai gerando um problema, porque conforme você vai tendo sucesso e as pessoas te reconhecendo também, isso gera uma bagagem de dívida, porque por mais que isso foda-se o que os outros pensam, mas não é assim que funciona o cérebro, de forma tão simplificada assim. E você olhou para isso e falou, cara, vamos ter que mergulhar aqui nesse furacão mesmo, e foi. E o importante nessa época... ele te mostrou isso? A gente sempre vai conversando junto, assim, eu e o Breno, a gente somos opostos ali na parte de habilidades, de skills, né? Mas o bom é que a gente tem os mesmos valores, né? Então, assim, o que faz a base da essência de uma boa sociedade é isso. E a gente respeita muito a opinião do outro. Então, o Breno, tudo que ele faz, ele chegava e me apresentava, eu falei, cara, você acredita? Vamos. Eu também acreditava, vamos. Deram as mãos e vamos pular no poço junto. A gente sempre se sintonizou muito rápido, bem. Assim, né? Sempre deu para ver que vocês funcionam muito bem. Bastante. Mas uma coisa importante que eu tava lembrando é a parte de humildade, pra gente contar muito, porque não é fácil, né? Você pedir ajuda, né, cara? Tem gente que tem bastante dificuldade, acho que no empreendedorismo é um mundo muito solitário. E o nosso não é muito diferente. Teve um momento que a gente estava sem saber o que fazer, assim, né? Nessas fases difíceis. E aí a gente tem uns amigos que depois se tornaram investidores da Lexos, né? Legal. Uma máxima que eu aprendi é, se você pedir dinheiro, você ganha conselho. Se você pedir conselho, você ganha dinheiro. E a gente foi pedir um conselho, legal. Mas de uma forma bem genuína, assim, né? Porque era um cara, era o Fábio e o Caio, né? Os dois tinham uma empresa de software muito parecida, eles tinham vendido a empresa de software deles para uma empresa americana que fez IPO em Nova York, chamada Valara. Então eles tinham uma história que a gente admirava. Nossa. E eu falei assim, cara, eu quero ser eles daqui a pouco. Então a gente precisava chamar eles para dentro de casa pra gente aprender um pouquinho com eles. E a gente tinha liberdade. E aí um dia o Fábio foi lá na Lexos, cara, ele começou a desenhar, a gente tinha uma parede também colorida, assim, azul. Ele pegou um giz assim, cara, né? eu acho que eu até lembro, hein? Daquela parede que era subindo numa escada do lado, assim. Ela mesmo. Você vai lá. Aí ele começou a desenhar, assim... Puta do mapa mental. As fases da empresa, assim, e tal. E os gaps, e altos e baixos. Ele começou a dar uma aula pra gente, cara. E aí ele falou, tá vendo aqui que vocês estão?
aí tinha um gap entre uma linha e outra de crescimento, assim. Para você passar de uma linha para outra, você tem que, ou você precisa de capital, ou você precisa de capital, assim. Então, e aí a gente começou a olhar, falei, cara, vamos... E a gente já estava namorando esse mundo de startup, eu já estava estudando bastante esse assunto que eu gostava bastante. Eu falei, cara, vamos entrar nessa, vamos atrás de capital para a gente conseguir dar esse salto para o próximo nível, né? Porque, cara, ter investido essa uma milha naquele produto que ele não perpetuou, ter investido, o erro sai caro na parte de tecnologia, total, né? Mão de obra é muito cara e tal. Então, a gente ter mudado esse mindset também, ter pedido essa humildade, sim, cara, foi muito importante nessa época. Porque vocês precisaram realmente mudar os planos pro negócio. Total. Cara, e foi um apoio moral muito grande que ele deu naquela época. A gente tava com uma... Quando você tá assim lá embaixo, cara, você fica achando, cara, eu acho que eu não sou um bom empresário. Sua autoestima fica fazendo uma merda atrás da outra. Total, né? Sua autoestima fica no pé, meu. E de repente, quando a gente mostrou os números, falando... E, cara, a gente mostrou os números como alguém que tá pedindo ajuda, mostrando nossos piores números, né? E começando a conversar com ele, ele falou, cara, tá bom pra caramba. Pro que você tá achando, pro ponto que você tá comparado bom pra ao mundo da startup que só queima. Porra, eu já tive um momento que eu não conseguia pagar funcionário, tinha que no último minuto fazer uma venda, cair o dinheiro pra pagar a folha de pagamento. Eu falo, nossa, cara, até que não tá tão ruim assim quando a gente imaginava. E aquele apoio moral, entender que não tava tão ruim assim, tinha coisas boas naquele número, cara, no mês seguinte começou a melhorar, assim, cara, é psicológico. Acho que é igual no esporte, tudo que o psicológico afeta muito, no empreendedorismo também afeta, cara. Vocês já fizeram terapia? Ou vocês fazem? Cara, eu fiz uma época com uma profissional que eu gosto bastante, que é a Vivian Salas, e foi legal que ela fez cara, era meio que focado /coach de liderança, então era bem legal. Mas no final era um bate-papo. Uma terapia é isso. Bate-papo. Mas eu recomendo muito terapia para empreendedor, porque, cara, às vezes você precisa ter algum lugar para vomitar, lamentar e trazer seus problemas, porque isso muito... Eu faço terapia, eu faço há pouco tempo terapia, mas, cara, toda vez que eu chego na terapia, eu saio melhor. E às vezes não é nem pelo fato, não tirando o mérito do terapeuta, jamais isso, mas só pelo fato de você se dedicar 1 hora por semana para parar e vomitar suas ideias e às vezes jogar só na mesa e sair. Você fala, nossa, cara, caramba, isso já... E aí, finalizando toda essa história da Lexus, e aí, quando a gente estava nesse momento, mudamos toda a precificação, continuamos e tal, e entendendo essa mudança, foi que a gente falou, cara, tem uma oportunidade aí, a gente começou a criar o Lexus Hub hoje, que é o nosso principal. Pivotar. E pivotamos totalmente o nosso business. Vou voltar um pouco, já vou entrar no pivô que vocês fizeram. Eu conheci vocês entre a pivotada que vocês fizeram e essa crise. Então, entre a crise e o momento de pivotar, a gente se conheceu. Tava eu e eu nem lembro com quem eu tava. Sabe qual é o rapazinho de marketing seu? O Rodrigo. Eu tava com o Rodrigo do marketing. Um evento que é VTEX Day. Que semana que vem, inclusive. Semana que vem. Quem que tava palestrando na época era o Obama. O Obama. Do Obama, aí puta palestra lotada. E aí a gente depois foi almoçar no próprio evento. E as mesas estavam todas ocupadas. E o Bruno chegou em mim, a gente foi pegar a mesa junto. A mesma mesa, a gente nem se conhecia. Uma pessoa saiu da mesa, fui correndo pra mesa, o Bruno também, pum. Aí, só que ele tava em 2 pessoas, eu tava em 2. Aí o Bruno falou assim, vocês estão em quantas? 2? Então vamos sentar nessa mesa. Aí eu pensei, cara, eu vou falar sério, Bruno. Eu falei assim, puta que pariu, mano. Vou ter que conversar. Eu sou um cara que, meu, não gosta de trocar ideia assim, com gente que não conheço. Eu tenho essa dificuldade. Já até dividi isso com você pra você me dar dica. Porque eu tenho preguiça, cara, de interação, assim. Eu sou bem introspectivo. Só que toda vez que eu me forço a fazer, ou a vida me força a fazer essa interação, no final eu falo, cara, que bom que eu fiz, eu deveria fazer mais. E a gente começou a trocar ideia e você falou do quê? Do sistema de RP médico que vocês tinham feito. Eu falei, cara, eu tenho oportunidade aqui pra você. Né? E a gente começou a falar de Napoleão Hill. Eu falei, caramba, ele leu também. Cara, foi muito louca essa história. Porque, cara, a gente começou a trocar... foi isso mesmo. Aí depois eu até te mandei umas mensagens, aí você me deu um livro. Foi você ou você que me deu um livro? Você que deu pra gente. Eu dei uns pequenininhos e você me deu um do final do ano. Mais esperto que o diabo. É verdade. Que graça. E aí, bom, começamos a trocar ideia. Eu falei, cara, esses caras são bons, assim, meu. Eu até comentei com o Rodrigo depois, eu falei, cara, esses caras são fundidos. E a gente trocou contato. A gente falou até do Jojota, lembra? Você falou, conhece o Jojota, conheço ele, tá, mano, uma história. O seu número na minha agenda é Felipe Cassola VTEX Day. VTEX Day. Até hoje. Até hoje. E aí, cara,
basicamente vocês tinham um RP, e aí o que aconteceu? Só para contextualizar, eu em um determinado momento, nessas andanças e abrindo trocentos CNPJs, tive uma software house focada em aplicativo com alguns sócios. E aí eu conheci a Patrícia Meirelles, que tinha o marido, que tem o Thomas, que é o marido dela, que tinha um projeto engavetado na cabeça de fazer um aplicativo médico. E aí ele sugeriu, aí conhecendo a Patrícia, ela fez a ponte, sugerimos de fazer esse aplicativo. Só que a minha empresa não deu conta. E, inclusive a sociedade não deu certo. Né? Os meus sócios, enfim, problemas aleatórios. Até que conheci vocês, eu estava na sociedade ainda, a gente estava tentando fazer o negócio funcionar, a gente estava com problema de código e tal. E aí, quando eu conheci o Breno, eu falei, esse cara é a solução. Eu cheguei no Thomas e falei, Thomas, achei a solução. Aí, fizemos algumas conversas, começamos a namorar. E por quê? Quando eu tinha a GoMed, estava precisando de um back-end, né? Um código bom. Uma ideia até... Olhando para trás, eu era muito inocente ainda. Cara, faz tão pouco tempo, mas é louco ver isso, né? Aí eu falei, cara, vamos fazer um negócio acontecer. E a gente formou uma sociedade nesse aplicativo GoMed, que também foi uma baita experiência legal pra gente, porque até pela nossa sociedade, interações e tudo mais. E o que é legal é que o Bruno disse depois de um tempo que parte desse mergulho no universo das startups foi por conta da GoMed. Foi. Né? Louco, né? Como uma coisa vai puxando outra e a gente nem sabe como que as coisas são. Porque na GoMed a gente estava buscando investimento e tal. Enfim... E você começou a trazer a Lexos para esse caminho. Boa, a gente começou a olhar, né, várias empresas de tecnologia criando ideias novas, e a gente adora criar novas ideias. Eu falei, cara, por que a gente não entra nesse mercado? A gente sempre se questionar, se perguntar. Se olhando como commodity, cara, qual é a inovação que eu tenho? Super incomodado, no mar vermelho. Vocês precisaram pivotar. Primeiro, antes de tudo, o que é pivotar? Boa. Explica aí pra galera, o que é pivotar? Explica aí, Breno. Cara, porque o pessoal fala pivotar, o que é isso, cara? Cara, pivotar, pra gente foi sair, mudar completamente. Eu não vou lembrar uma explicação super técnica. Mas explica do jeito real. Pivotar pode ser mudar modelo de negócio, mudar modelo de precificação de produto, mudar produto como um todo. Então a gente mudou... Mudar a rota, né? Cara, a gente mudou não só o produto, o foco do produto, o RP ainda existe, mas o foco foi ali no Hub a partir daquele momento, né? E a gente mudou nossa maneira de pensar. A gente estava indo num caminho mais de corporação, assim, um pouco mais pesado. E a gente, de repente, viu que a gente precisava ir num modelo mais porra louca de startup. Mais ágil. Assim, mais crescimento, mais lean. Então... que a gente estava num modelo bem... Vamos criar processos, vamos fazer isso. E, cara, e empresa de tecnologia faz isso, é muito ruim, assim. Então a gente começou também... O que a gente está agregando de fato ali, cara? Incomodava muito ali, total, sabe? E aí, quando a gente começou a entrar nessa linha de e-commerce, a gente começou a entender algumas necessidades de mercado, a gente começou a mapear. Cara, quando eu falava de e-commerce, falava assim, cara, tem muito potencial, o Brasil vai crescer muito. A gente olha lá fora, o e-commerce crescendo. Tava voando. E a gente olhando isso pro Brasil. Ásia, Estados Unidos. Olhando agora, parece até óbvio, porque da pandemia impulsionou muito o crescimento. Mas antes não era... Tinha uma tendência, óbvio. E a gente tudo era futuro. Antes da pandemia era futuro. Pandemia trouxe a presente. Borrou, né? E aí a gente que fala, cara, a gente decidiu, falei, cara, vamos criar um produto assim assado. E aí a gente começou a pivotar naquele momento. Como é que a gente vai se pôr no mercado? Vai ser uma solução omnichannel, uma solução... E a gente começou a se entender como produto. A gente tava numa dúvida se a gente ia levar um RP online, mas a gente decidiu depois, cara, vamos ter duas plataformas, vamos separar. Então, isso mesmo foi a nossa pivotada mesmo. Então, e vocês resolveram manter o nome, né? Isso foi legal. Porque vocês poderiam criar uma nova empresa. Podia. Vamos criar aqui a Zezinho da Silva Hub. Vocês foram no Lexus Hub. Exato. E aí a gente começou a mapear, cara, por que as empresas, elas querem vender online, mas elas não conseguem escalar de uma forma online? Tem um número que é interessante, que apenas 5% das empresas que vendem no Mercado Livre, por exemplo, faturam mais que 200 mil por mês. Caraca! É muito pouco. É pouco. É super pouco. Então, muitos querem, poucos conseguem. A gente começou a entender... Caraca, é muito pouco. Eu achava que era mais. 200 pau por mês, pouco pra caramba. Pouco. E aí a gente entendeu algumas dores, a gente começou a desenhar features, né, módulos do sistema para ajudar a atender essas dores e fazer as empresas a chegarem no próximo nível. Performar mais. E Exato. qual foi as grandes sacadas que fizeram a Lexus Hub se tornar essa empresa que atraiu o mercado, aos olhos do mercado? Boa.
Cara, basicamente, a nossa... Tiagão, coloca o BG... Tiagão, tá tudo certo aí? Que sumiu aqui o retorno, mas tá de boa, tá tudo certo, tudo certo. Coloca o BG do @LexusHub pro pessoal conhecer também. E aí seguem eles, veja a história dos caras, a plataforma. Show. Boa. E aí? E basicamente a gente... Os features que fizeram, que viraram a chave mesmo. Viraram. Então, algumas coisas que a gente mapeou, né? Por exemplo, quanto mais rápido as empresas começavam a escalar as vendas, elas não davam conta de atender a demanda. Imagina assim, você está com 100 vendas por dia, você consegue dar conta com a sua equipe. Você está com 500 vendas por dia, com marketplaces diferentes. Eu vendi 100 no Mercado Cada um te cobrando um jeito diferente de embalagem, uma loucura. Super complexo, com timing diferente. Aí a coleta do marketplace. Então a gente começou a entender que a expedição era um gargalo. Então do mesmo jeito que quanto mais rápido ele começava a vender mais rápido, quando você não entrega nos prazos dos marketplaces, eles derrubam a sua reputação. E aí, quando derruba a reputação, você perde ranqueamento dos seus anúncios. Então, essa foi uma das features que hoje, até hoje, é a que mais... É o carro-chefe. Brilha os olhos. Vocês melhoraram a dor da expedição que tem que ser super ágil quando a gente fala de e-commerce, cara. É o diferencial do e-commerce, é isso, né? Porque o cara quer receber o produto quando ele compra. Então, no caso do marketplace, é como a gente fala, é como se fosse um flywheel, né? Você tem que vender, mas se você vender e não entregar, você perde reputação. E daí você não vende mais. Então tem que ter o ciclo completo. A gente dá ferramentas de publicação de produtos nos marketplaces, a gente potencializa isso, mas a gente também ajuda a entregar, porque tem que ter a roda girando, né? Completa. Foco no cliente, total, né, cara? Total. Mas um ponto importante do processo de descoberta disso, né? A gente fez um produto ali, acho que foi durante o ano de 2018, 2019 também. A gente lançou ele oficialmente no Marketplace Conference. De 2019. Eu fui nesse Marketplace. Foi. Naquele momento, o produto... Você estava lançando lá, cara. Lançando, mas conta aí. Lançando, né? Tudo mocado. Pra quem não sabe que é mocado, os dados... você vê, como se você fosse ver um relógio num celular, o relógio é fixo, não é um dado. O ponteiro não gira. MVP total. E vocês já estavam com essa consciência de MVP. Total. E a gente foi pro evento, que era um evento que a gente nem podia bancar na época, mas, cara, surgiu a oportunidade. E vocês ficaram num ponto bom pra caramba. Vocês ficaram bem na entrada. E até assim, foi engraçado porque apareceu esse evento, falei pro Bruno, cara, a gente tinha que participar, mas eu mandei mensagem aqui, não tem mais vaga, mas nossa, mesmo não tendo dinheiro, se tivesse como participar, a gente tinha que participar. E o Bruno foi atrás. Falei, você dá um jeito. Foi LinkedIn, falando com todo mundo, conseguiu. Eu falei, cara, consegui, e agora? Falei, pô, agora ficamos que nem cachorro quando corre atrás do carro. Sim. E o carro para e não sabe o que fazer, né? Falei, bom, agora vamos, né? Fazer. E aí a gente foi num produto que não estava completo ainda, lançou lá e, cara, foi um puta sucesso, assim. Serviu como uma pesquisa de mercado pra gente, que ali a gente foi entendendo quais eram as dores. O que estava acontecendo. É muita conversa que você tem ali no evento, né? E daí a gente já saiu com alguns clientes e desses clientes eles serviram como piloto ali pra gente ir entendendo como fazer o resto que faltava daquele produto para ficar boa. A expedição, inclusive, foi logo depois disso, de um cliente fechado naquele evento. E aí o evento, então, de certa forma, validou o modelo de negócio de vocês. Muito. Uhum. E aí, e depois? Porque, querendo ou não, você estava entregando, como você falou, tudo... O evento foi maravilhoso porque a gente tinha, cara, a gente quando tá na empresa, você tem ideia muito do seu mercado. E quando você vai no evento, foi a melhor pesquisa de mercado. Eu falei, cara, a nossa ideia não é só nossa, tá todo mundo adorando a nossa ideia, né? Exato, porque, cara, e posso falar? Eu falo com muita propriedade, até com as experiências que eu tive da GoMed junto com vocês. Uhum. Quantas features a gente não desenvolveu e não serviu pra porcaria nenhuma? Uhum. Porque os caras... Pode falar porra, não tem problema não. Não serviu pra porra nenhuma. Por quê? Porque, bicho, a gente perdia um tempo gigantesco, hora de programação, lançava, ninguém usava. Uhum. Cara, que merda. Perdemos um tempo do caramba. E vocês foram pelo lado contrário. Uhum. Que é o que o MVP diz, né? Vocês primeiro mostraram a funcionalidade de uma forma quase que grotesca, porque o MVP traz isso, né? Sim. Essa coisa meio tosca, porque você tá fazendo um negócio bonito, mas quando você vai ver, não funciona. Sabe? Uma coisa meio assim. Só que funciona minimamente. Minimamente, né? E aí a galera vai lá e fala, gostei da ideia, quero comprar e tal. E aí, bicho, agora... E você como a parte técnica do negócio...
Como você reagiu, assim, com a validação do MVP? Como foi a tua ansiedade? Hein? Porra, velho. O que você tá dando risada aí, Bruno? Não, porque, foi um desafio enorme. A gente teve que mergulhar no cliente. Não, quer dizer, vocês foram pra feira, porra. Não, o negócio validou. Teve que ir lá pro cliente pra fazer acontecer depois, assim, foi exaustivo. Voltou pra ideia inicial. Virando noites, né? Então, assim, eu e o Bruno somos co-CEOs, mas, cara, vira e mexe, eu sempre acabava voltando nessa de mergulhar ali em desenvolvimento e ter que desenrolar. A gente não tinha muito desenvolvedor na época, né? Então, cara, e fomos no cliente. E uma coisa que, aprendi nesse momento aí, é que você não tem que fazer o que o cliente pede, sabe? Quando o cliente pede, já tá errado. Você tem que entender o que ele precisa. Perfeito. Entregar a solução. Entregar a solução, porque se ele tá pedindo, é óbvio. Você tem que fazer alguma coisa fora da caixa, né? Muitas vezes contra-intuitivo. Então, você tem que entender o que ele precisa e não esperar que ele te fale. Isso não é o básico. Perfeito, né? É isso. E nessa imersão que a gente fez nesse período foi muito importante para achar a solução e desenvolver. E aí vocês validaram a pivotagem que vocês tinham pensado e pivotaram. Exato. Como que foi a mudança de faturamento em termos de receita? Isso demorou? Como que foi essa transição? Isso em termos... É que eu sempre fico muito curioso pelos bastidores da história toda, sabe? Porque tudo isso é a história bonita que vocês estão contando, mas e no meio? E o bastidor de, tá entrando de cliente e aquele meu desenvolvedor bom vai para qual área? Sabe? Vai trabalhar nos 2 projetos? Ciúmes entre equipe? O programador que ficou no projeto antigo? Cara, como que vocês lidaram com toda essa... Cara, e teve um componente adicional, porque isso a gente falou, né? Foi, acho que outubro de 2019, e aí a gente, saiu de lá e falou, nossa, vamos participar de tudo quanto é evento, foi muito louco. Vocês se ligaram que era o caminho. Março de 2020 começou a pandemia, né? Então, e pra gente foi um baita de um susto, a hora que a gente viu todas as lojas fechando as portas, e a gente só vende pra loja, né? Cara, Sim. A gente ficou meio assustado, cara. Naquele momento a gente falou, cara, acho que a gente vai voltar a ser pequenininho. E a gente tomou uma decisão até que foi... Cara, acho que foi muito importante. A gente não reduziu nada. Não reduziu o salário. Não cortou ninguém. Naquele momento a gente manteve. Segurou. E, cara, foi assim... Eu entendi que a gente tava tendo um teste, assim, de Deus, sim. Sabe? De, cara... como você se comporta na hora que você tá em crise? Eu vou pensar só no meu... E vou mandar um monte de gente embora que não vai arrumar emprego no meio da pandemia, com tudo fechado. Ou vamos junto pro buraco e vamos sair junto. E naquele momento a gente decidiu manter todo mundo, não cortar salário de ninguém. Vamos arriscar e vamos, se for pro buraco, vamos pro buraco. E mal sabe o que aconteceria. Só que assim, o primeiro mês... a galera atrasou muito, então o faturamento caiu. Mas, cara, tirando o primeiro mês, depois foi estabilizando e começou a crescer muito, porque a gente estava com esse produto. Naquele momento... Todo mundo querendo ir para online. Timing perfeito do negócio. Nesse ponto, a gente deu muita sorte. Então, foi muito, muito rápido ali o crescimento. Então, o que a gente levou 14 anos, eu acho que a gente estava naquele momento de IRP... O faturamento a gente levou 14 anos para fazer, no Hub a gente levou 2. O Hub ultrapassou o RP em 2 anos. Agora, completando 3, já fatura bem mais. Já fatura bem mais do que o RP inicial. Top. Bicho, e aí em determinado momento, agora, dias atrás, eu recebo a notícia que acalentou meu coração, fiquei muito feliz, que é o sonho de todo empresário. Vocês venderam a Lexos, cara, para TOTVS, cara. Fizeram um M&A. M&A fusão e aquisição, né? Fizeram o processo. Cara, a TOTVS comprou a Lexos, bicho. E aí, cara, que da hora, meu. Cara, os caras são meus amigos. Alex do Bruno e Breno, né? Alex do Bruno e Breno. Porra, cara, que legal isso, porra. Fico muito feliz. Quando vocês mandaram a notícia lá saiu no... qual é o nome? Não, saiu em todos os portais. Assim, você mandou um em específico, eu não lembro, acho que foi Exame, não lembro. Questão do Exame, Infomoney. Infomoney. E eu falei, cara, que legal. Mostrei pra Raíssa, pra minha esposa. Ela falou, pô, que legal. Eu nem conheço eles direito, mas eu tô feliz por eles. Eu falei, pô, os caras são gente boa. Porque eu sempre elogiei muito vocês dois pra ela. E, cara, como que foi esse processo de exit, de saída do negócio? Quanto tempo demorou? Tudo que eu tô perguntando aqui é o que vocês podem falar, que vocês estão no meio do processo, então não quero comprometer. Mas conta como que foi isso pra vocês, como Lexos, como Bruno, como Breno, passar por esse momento. Porra... É muito legal essa parte, é o ápice, né? E como que foi para vocês isso aí? Vou começar falando então de
a gente teve uma passagem que a gente trouxe alguns investidores, né? Quando a gente entendeu que o Hub precisava de grana para escalar, depois daquela aula do Fábio. Sim. E aí uma das pessoas que a gente convidou foi o Caio, ele emprestou um dinheiro pra gente. E emprestou como investidor anjo, né? Não emprestou, né? Ele investiu. Uhum. E aí a gente começou, cara, vamos captar no mercado. E aí a gente começou a abrir rodadas ali, né? Então a gente fez uma pré-seed ali. E foi legal, que foi um caminho bem legal, que foi nessa época de GoMed também. Então a gente caminhou junto, a gente estudando bastante esse mundo de startup. E a gente foi e conseguimos estruturar bem a Lexos, né, com o investidor, a gente fez essa rodada. E quando você faz uma rodada de investimento, né, obrigatoriamente você tem que ir para dois caminhos, né? Você tem que, ou você vai vender a empresa, que é o caminho que a gente estava traçando, sim, ou você vai fazer um IPO e vai vender ela em ações públicas, né? Então a gente tinha bem claro que a gente queria vender a Lexos. E a gente sempre alinhado, a gente sempre conversando, né? Até de valor, cara. É muito importante você estar alinhado em qualquer momento e falar, total, cara, quando que a gente vai vender? Por quanto que a gente vai vender? Que horas que é a hora de vender? Que hora é a hora certa? E tem o valor financeiro e tem o valor de time também, né? E a gente tem que entender que o e-commerce está hypado, mas todo mundo aparecem novos concorrentes. Então tem uma série de fatores que você tem que levar em consideração. Porque às vezes você está super hypado, você recusa uma oferta, do nada aparece um concorrente forte. Exato. Então, aí ano passado, a gente começou a ser abordado por algumas empresas. Então, eles vieram falar com a gente. Algumas fizeram proposta, a gente avançou bem para fazer a aquisição da Lexos, outras nem tanto. Então, algumas, por exemplo, te pago metade em dinheiro, a outra metade em ação. Então, enfim, é complexa essa decisão. E a gente sempre tinha tava bem claro que a gente queria vender, porque a gente entendia que, cara, a gente pode crescer sozinho, a gente continuar crescendo da maneira como a gente está, mas por que também a gente não pode crescer com o irmão mais velho ali? Exato, né? total. Com o estratégico, dando todo esse suporte, dando todo esse capital, e a gente já tendo também um evento de liquidez na pessoa física, né? Porque, cara, depois de 15 anos, tem uma hora que cansa também. Você quer ter Sim. Até onde? E você quer mudar de áreas, projetos? Também, em algum momento você pensa... Cansou o perrengue, né? Não o empreendedorismo. Exato. Cansa, agora vocês estão pensando qual é o próximo chefão, entendeu? Aquela máxima, né? Ser rico na pessoa jurídica, todo mundo... A minha esposa falava, não, médico é isso. Eu falei, não, eu sou rico, eu só não tenho dinheiro. Porque a empresa avalia... liquidez. A Alex já avalia alguns milhões, mas a gente não tinha isso na pessoa física. Óbvio, a gente tinha o nosso prolabore ali e tal. Em termos de patrimônio, você tá rico. Exato. E aí a gente querendo fazer essa M&A. E aí até que um dia, num evento, que a gente estava, né? Cara, a importância de fazer evento, né? Dois pontos importantes na nossa história. O primeiro evento, onde a gente lançou, que o Breno acabou de contar essa história, que a gente se conhece, que você foi, inclusive. E aí depois no Fórum E-Commerce Brasil, a gente estava com o stand. Que eu fui também. Foi também. Nesse dia, a gente conheceu a Head de M&A da TOTOS. Olha isso. E ela colou no stand? Colou no stand. Por um intermédio de um investidor nosso também. Ligeira. E aí ela é um diretor de business performance, que é o braço, né, o setor de digital commerce da TOTOS. E, cara, começou a falar com o Breno, começou a entender. Aí Você sabia quem era? Você sabia quem era ela. Ele eu não sabia. Não sabia. Fui ficar sabendo depois. E é legal que o cara, diretor, tá... Quem é ele? O cara só foi CFO do Madeira e CEO da Loja Integrada, que é uma plataforma de SMB da Vetex. Então, assim, duas pessoas muito fortes. E aí, quando ele conheceu a gente, cara, ele já tinha conhecido o produto pelo Breno, né? Eu tava fazendo... Uma correria. Tava cheio o stand de vocês, lotado. Hein? Tava bombado. E aí, quando eu voltei, o PH, que esse cara me conheceu também, ele falou, cara, adorei vocês. Aí, no entanto que a primeira frase, quando a gente fez a primeira reunião com o Denis, que é o CEO, é o presidente da TOTOS, ele falou, cara, como é que ele falou? A frase é... Eu gosto de gente boa que é boa gente. E eles são gente boa que é boa gente. Então, começou assim. Então, a importância também, né, de, cara, você tem que ter o seu nome... E é a impressão que eu sempre tive de vocês. Né? Gente boa com boa gente. É isso. Esqueci a palavra, mas é... E aí, cara, foi demais, assim... Vem, óbvio, várias coisas, assim, a parte de ansiedade, assim, cara, por quanto que eles vão fazer a valuation da Lexos. Se você dá uma... Você se precipita lá, você tá diminuindo o teu valuation. Total. Então, é um jogo. Aí vira um jogo de xadrez, cara. Foram 9 meses de jogo de xadrez. Caraca. A feira foi dia 27 de julho e a gente fechou o deal dia 15 de maio. Que legal, bicho. E o emocional foi disso... uma gravidez mesmo. Foi, nasceu o neném. Nasceu. E o emocional disso é muito foda. Porque numa semana você tá achando, cara, vai ser essa semana. Fechar. Vamos fechar amanhã.
e de repente você acha que já nem vai mais fechar. E, cara, e a cabeça que você fica sonhando com o que você vai fazer e daqui a pouco não vai fazer mais nada. E o processo da empresa que a gente não está captando porque está negociando e precisa crescer. A tua empresa muitas vezes fica em banho-maria, porque você não sabe para onde você vai. E decisões importantíssimas que a gente precisava tomar. O pessoal falava assim, qual que é o planejamento de 2023? Eu falei, a gente não tem planejamento, porque a gente não sabe se vai dar certo o deal. Se der certo o deal é o caminho A, se não der certo é caminho C. A gente ia ter que cortar gente, a gente ia ter que mandar uma galera embora. Assim, ia mudar muito o nosso... Muito o foco do negócio. Caraca, bicho. Porque a gente estava investindo ainda. Como a gente estava... o mundo da startup é você queima caixa para crescer. E a gente continuando queimando e acabando caixa. A gente teve que pegar mais crédito do banco para continuar a dar conta desses meses. Vocês abriram até para amigos. Teve uma época, foi, né? Foi uma maluquice, cara. E como que foi a cabeça de Breno e Bruno, não empresários, em casa, cara? Gerenciando isso. A saúde mental, hobby, descanso. Como que foi isso aí? Pra você, cara, Breno. Puta, a vida deu uma congelada, assim, nesse período, cara. Foram 9 meses que não progrediu muito, assim, você fica... E o trabalho, né? Fica na geladeira mesmo, o projeto. Diligence, todo esse processo de negociação tem muito trabalho para você fazer, né? E o emocional, cara, afeta demais e com picos bem grandes em determinados momentos de euforia e desespero mesmo. Exato. E cara, foi... A gente ouve muito falar que é difícil um processo de negociação, de venda, né? Tem alguns amigos que já fizeram, mas eu acho que só quem já passou consegue entender o que é. Sim. Né? Menos... O processo é difícil, do diligence, que é levantamento de documentos e tal, tem um monte de coisa difícil. Sim. Mas o mais difícil mesmo é o emocional, cara. Você fica nessa, vai acontecer ou não vai acontecer? Exato, essa incerteza do futuro deve ser horrível, cara. Porque a gente passou várias semanas assim, vai assinar na sexta um documento X, porque são várias etapas. Sim. Né? Aí na sexta o cara vinha, pá, porrada. Não, o investidor deu. E sempre tinha alguma coisa, um detalhezinho. Porque imagina assim, você tem que negociar a nossa parte como interessado da venda, tem que ter os interesses dos investidores e tem que ter o interesse do comprador. Caraca. Cara, a gente tomava porrada de tudo quanto é lado. Cada advogado, né? A gente tava no meio dos melhores advogados de M&A do Brasil. A TOTVS com uma estrutura gigantesca, né? Já fizeram, sei lá... Trocentos de M&A. Eles têm um time de M&A, né? Os investidores também já fizeram, né, a Bossa Nova, né, que é um dos investidores, acho que só ano passado fez 80 M&A, sei lá, um número grande, super especialista. E a Bossa Nova ajudou bastante nesse processo? Ajudou bastante nesse processo. Bastante. O Kepler faz muito... É Kepler, né? John Kepler. Faz bastante. Cara, ajudou assim, no sentido foram super solidários, assim, eles viam o interesse deles, obviamente, como qualquer investidor tem que ver o seu lado, mas assim, eles foram super, a gente chama de pro-deal, né, eles foram super... Eles estavam a fim de o negócio acontecer. E acontecer do jeito que os fundadores queriam, não que eles queriam. Que legal, é muito importante. Porra. E a TOTVS tem muita experiência em fusão e aquisição, né? Então isso ajuda muito, cara. Não é uma empresa que estava fazendo a sua primeira e vai ser uma bagunça. Os caras levaram um time muito profissional para isso. Então era tudo muito organizado, assim, como tinha que acontecer. Boa. Porra. E do meu lado, né, cara, eu sou muito mais... o Breno, cara, ele consegue manter uma serenidade muito admirável. O Breno é sereno, admirável. Né? Eu te admiro, viu, Breno? Então, reuniões... Minha meta de vida. Então, reuniões, né, reuniões quentes, né, reuniões densas, né, com todo mundo... Cara, é super complexo, né? Sim. E teve um dia que eu me lembro que ele tava com os investidores e aí teve uma decisão difícil. E aí tava tendo uma obra na Lexus, cara, e aí tava quebrando a parede, tal. E aí o nosso advogado, não acredito, que não sei o quê. Entre a gente, depois da reunião, a gente soltando o verbo, assim, entre a gente da dificuldade que tava. E aí alimentando aquele sentimento, ele lá falando assim. E aí aquele batuque na minha cabeça. Cara, eu comecei a ter uma crise de um ataque de pânico, um ataque, sei lá o que era. Sim. Euforia, coração acelerando. Eu falei, Breno, preciso sair daqui. Ele, não, Breno, preciso sair, cara. Fechei meu laptop. Aí peguei o carro, fui pra uma pracinha, coloquei, como do esporte, coloquei a roupa de corrida e comecei a correr. Fiquei 1 hora e pouco correndo, assim, pra dar uma... Cara, assim, foi super intenso em alguns momentos, né? Mas assim, foi um aprendizado... Cara, foi maravilhoso ter passado. Olhando agora. Quando você tá no olho do furacão, você não vê muitas coisas boas ali, porque eu confesso que nem você falou, né? Cara, eu sou um cara super enérgico, eu sou um cara super pra frente, otimista e tal.
Eu tava, cara, você olhava pra mim e você falava assim, meu, você tá na derrota, né? Eu tava, momentos de... Abatido mesmo. Cara, e eu olhava assim, teve um dia que sentava assim e falei, cara, eu preciso me recompor, velho. Esse aqui não sou eu e tal, e aquele negócio de empurrar pra e às vezes você não sabe nem como se recompor. Não sei. Cara, e aí força. Um ponto que eu queria agradecer a minha esposa, que ela foi maravilhosa na minha vida, cara. Ela super entendeu o momento e não tinha, às vezes, aquela cobrança de casa com um filho pequeno. E ela, cara, foi maravilhoso, assim. Hoje, até falo que eu tô na melhor fase do meu casamento. Então, de fato, falando por mim ali, eu associo muito o sucesso também em várias coisas e o pilar é a mulher que tá do seu lado. É a parceria total, cara. Isso aí é sensacional. E, gente, vocês podem divulgar o valor? Qual foi o valor divulgado? Boa. A transação tem algumas premissas que a gente não pode abrir, né? Mas o valor que foi divulgado ao mercado, a TOTVS, como uma empresa listada na bolsa, ela pode falar de algumas etapas daquela obrigada pela CVM. O valor da transação foi de 13,2 milhões de reais e a gente fica na operação Breno, Bruno e Diego, né? Os fundadores ali e C-Levels, mas até final de 2025. Legal. Então a gente está esse ano, mas então são 2 anos e meio à frente dela. E tem metas, entregas e etc. E aí, entre essas metas, a gente tem um business plan, a gente mostra tudo isso, apresenta para eles, e a gente cumprindo essas metas, a gente tem um pagamento adicional nesses 3 anos também. Boa, legal. E é isso. Gente, porra, parabéns. E fica 3 anos ou mais, por quanto tempo quiser, exato. Né? E, cara, parabéns. O que eu posso falar para vocês é que a vitória de vocês, o sucesso que vocês atingiram, quando eu fiquei sabendo, parecia que era meu. É muito louco, sabe? Tem gente que a gente torce de graça. Eu gosto de vocês de graça. Não sei porque eu gostei de vocês desde o começo. Claro, vocês são gente boa, mas tem tanta gente boa que cruza por mim, mas não bate essa empatia, sabe? Eu gosto de vocês de graça mesmo. Sempre falei isso. Admiro o Breno. Recíproco. Admiro os dois de forma muito diferente, porque cada um tem algo muito forte a me ensinar. E, porra, até agradeço o fato de a gente ser amigo aí, porque pra mim é um baita privilégio. Então, parabéns mesmo. Tô muito feliz mesmo. Valeu. Cara. Tipo, até fico emocionado. Legal. Da hora. Valeu. E, gente, deixa eu agradecer os patrocinadores e aí eu faço a pergunta final. Não acabou ainda, segura mais um pouco. Mas tudo isso, e todo esse papo, e todos esses conselhos e todos esses insights que vocês estão recebendo aqui são graças a algumas pessoas e algumas empresas que acreditam no projeto do Além do CNPJ. Então, eu queria que vocês que estão assistindo, e se por acaso esse podcast trouxe um insight para vocês, dê essa moral para a galera, né? Tá tudo certo aí, Tiagão? Começando pela CMC Displays, do meu querido Adalto de Carvalho. Você está precisando vender mais? Então, seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, conte com a CMC. Balcões, bandejas, displays e muito mais. Instagram e site aqui na tela. E, gente, porra, é uma coisa que todo mundo que trabalha com produto físico ou loja física vai precisar embalar o teu produto, quando eu falo não no sentido de embalagem, mas de posicionamento, num lugar que as pessoas sintam o prazer e a vontade de comprar, para que você justamente saia dessa concorrência maluca que o mercado vive e consiga realmente se posicionar através de branding. Cara, a CMC Displays te ajuda muito nisso aí. Então, se você precisa de balcões, bandejas, display ou qualquer coisa relacionada a esse universo, entre em contato aqui com o Adalto de Carvalho, que ele consegue te dar essa força. Beleza? Tamo junto, CMC. Obrigado pela parceria. O segundo é a agência DLB, do Nicolas Dias. Ajudamos empresas a vender e se posicionar na internet. Cuidamos de todo o seu marketing. Especialistas em design de site, tráfego pago e gestão. @ aqui na tela do Instagram, site também. E o Nicolas, cara, conheço ele pessoalmente, é um cara super, super, super ligeiro no universo do marketing digital. E ele realmente ajuda a empresa a se posicionar para não só conseguir maior quantidade de lead, maior quantidade de venda, crescimento de faturamento, mas também, cara, se posicionar na internet para ter um brand bacana do teu negócio. Se você precisa de site, se você precisa atualizar o teu site, fazer uma landing page, precisa fazer tráfego pago para aumentar a qualidade, ou se você não está satisfeito com o teu tráfego pago atualmente, entre em contato com a agência DLB que eles vão te dar a maior assessoria. Os caras são bons no que fazem, tá bom? Tamo junto, obrigado Nicolas, obrigado agência DLB aí. A terceira é a SMB Store, do meu querido Alonso. Cara, hoje a gente está falando bastante de ERP e aqui é um ERP, a SMB, que eu conheço, sei como funciona o sistema deles, é muito legal. Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlar seu estoque, vendas e financeiro de uma forma acessível e fácil de usar, permitindo que os empreendedores... Tudo certo aí, Tiagão? Boa.
permitindo que os empreendedores se concentrem no que realmente importa, que é expandir seus negócios e aumentar os seus lucros. SMB Store, o @ aqui na tela, o site aqui na tela. Eu já vi o sistema deles, super intuitivo, super fácil. Se você é empreendedor e gerencia isso no papel de pão, na planilha do Excel, você está errando. Você precisa de um RP para te ajudar. E a SMB Store é focada em micro e pequeno empresário. Então ajuda muito, de forma muito fácil de implementar, muito fácil de utilizar. Vai conseguir te dar a maior assessoria. Obrigado, Alonso. Olha o Instagram deles, entra no site deles, entra no Instagram deles, que eles têm bastante conteúdo legal, bastante vídeo demonstrando o sistema, e vocês vão curtir bastante e com certeza vai ajudar na tua gestão. Gestão é tudo no negócio. Hein? Se você pode ter uma boa ideia, uma boa venda, mas se você não gerir direito, você vai fatalmente quebrar. Então, SMB Store, obrigado pela parceria. O quarto apoio e patrocínio do Além do CNPJ, do podcast, é o WJR Consult, do Allen Stein Jr., Gestão Financeira Descomplicada para Empresários. O @ aqui na tela, o site aqui na tela também. E, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Muito tempo eu empreendi, alcancei alguns números bons de faturamento, girava muito, aumentamos a estrutura, aumentamos o custo fixo, girava muito dinheiro na nossa conta, mas não ficava. E eu falava, cara, o que está acontecendo? Será que eu estou errando em alguma coisa que está fazendo com que a gente tenha problemas de gestão e tudo mais? O que eu estou errando aqui? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu giro tanto dinheiro, faturo tanto e não está sobrando grana. E muitas vezes eu não tinha nem a visão do que estava acontecendo. Até que eu fui apresentado para um negócio chamado DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício, que basicamente coloca a tua empresa inteira numa planilha que você consegue ter visão mês a mês, semana a semana, dia a dia, mas normalmente mês a mês, como as coisas funcionam. DRE é um demonstrativo que quem usa é a contabilidade. Mas o empreendedor, quando usa esse modelo de gestão de forma gerencial para olhar a tua empresa e conseguir tomar boas decisões, identificar ralos de dinheiro, como aumentar a tua receita, como fazer sobrar dinheiro na conta, as coisas mudam completamente. Eu digo que existe o Felipe antes do DRE e depois do DRE. E muitas vezes você precisa de alguém para te ajudar. Eu mesmo contei com consultoria. E a WJR faz isso. Então, toda a parte de gestão financeira você precisa fazer de forma profissional. Senão você corre, nada, e não sai do lugar. Então, fala com o Wallenstein que ele vai poder te ajudar muito nisso aí. Sério, gente, é a dica crucial aí. Você tem uma boa contabilidade, você tem um RP. Estou trazendo aqui dentro dos patrocinadores soluções para o empresário mesmo. E a parte de gestão financeira é essencial também. Obrigado, WJR. @ e site aqui na tela. Engenharia Gamatec, da engenheira Isabelle Gama, gente boa demais, garantindo a qualidade dos materiais utilizados em sua obra. O site, o @ aqui na tela. A Isabelle, ela, junto com a Gamatec e toda a estrutura da empresa dela, ela cuida de laudos técnicos dentro de uma obra, porque se você trabalha com construção civil, principalmente para nós do universo da construção civil, não adianta você simplesmente ir lá e oferecer serviços, qualidade, trabalho, de forma no achismo. Ah, não, esse concreto que eu estou oferecendo aqui para você é bom e tudo mais. Não adianta, não é assim que funciona. Se você quiser crescer o teu negócio, começar a pegar maiores contas, começar a atender clientes cada vez mais exigentes, que pagam bem, que têm volume, que têm crescimento, que conseguem te trazer de fato uma projeção de crescimento, esses clientes vão exigir profissionalismo de você. E esse profissionalismo, a construção civil, ela não é um negócio tipo de achismo, né? Assim, onde está? Não, a construção civil é ciência pura, né? Se você não fizer o pilar do tamanho certo para estruturar e suportar aquele peso específico, no balanço específico e tudo mais, o negócio cai. Então, não existe achismo, existe ciência. E para você conseguir comprovar, se proteger e agregar valor para o seu cliente, você precisa de laudos das coisas que você está fazendo. E é para isso que a Engenharia Gamatec serve para te ajudar e te assessorar em toda essa parte. A Isabelle é uma baita de uma profissional, vai poder te ajudar demais nesse universo todo de laudos e tudo mais, e vai poder garantir a qualidade dos materiais que você utiliza no universo da construção civil. Então, precisando de alguma coisa, se você trabalha com construção civil, sugiro fortemente que dê uma batida de papo com a Isabelle, que ela vai poder te dar um overview melhor da Gamatec e te ajudar. É aquele parceiro que você precisa deixar aqui engavetado, engatilhado, para que quando você precisar de profissionalismo, precisar de laudo, tem que ter uma pessoa do gabarito da Isabelle para te dar essa assessoria. Então, eu conto com a Gamatec. E os apoios. Piazza Alexandre Recrutamentos. Alexandre Piazza, né?
Você passa dias e dias recrutando sem conseguir dar foco na seleção e ainda errando a mão na contratação? Deixa o recrutamento por nossa conta. O Instagram e o site aqui na tela. Scavone Engenharia, parte técnica de obra e segurança do trabalho, o @ aqui na tela, o engenheiro lá da nossa empresa, super profissional, o cara muito bom, que ajuda bastante. Se você trabalha com o seu civil, se você precisa de segurança do trabalho, esse é o cara. E a doutora Mari Berga, seus dentes são seu cartão de visita, jamais negligencie o necessário para uma boa primeira impressão. @ aqui na tela, doutora Mari Berga, a doutora Estrela. Boa! Galera, então muito obrigado. Se você, de novo, teve algum insight nisso tudo, peço por favor, dá uma moral para essa galera. Aqui na descrição do vídeo tá o @ de todo mundo, indo pro Instagram, segue a galera, compartilha e tudo mais, que vai ajudar bastante pra gente continuar esse projeto, trazendo conteúdo aqui na internet. A minha voz tá uma porcaria hoje. Garganta coçando, tá uma doideira. Hoje foi foda. Galera, pra gente finalizar, de novo, eu quero agradecer o fato de vocês estarem aqui. Vieram de São José pra gente trocar essa ideia. Vamos voltar pra lá depois aqui? Vamos direto. Vamos direto. Cara, já vou bater na madeira antes de falar o que eu vou falar, mas imagina que, cara, aqui é a última aparição de vocês. Uhum. Porra, deu um acidente, deu uma merda e vocês partem dessa pra melhor. E, porra, você tem a oportunidade de passar uma mensagem pro mundo. Qualquer que seja do universo do empreendedorismo, seja em qualquer coisa filosófica que você queira. Brenão, cara, suas últimas palavras, bichão, quais seriam? Bater de novo só pra garantir, porque se dá uma merda, vai falar o Felipe gorou. Cara, eu acho que a gente, nesse momento aqui, serve como um exemplo de o quanto você deve acreditar no seu sonho, perseguir. Não tem prazo pra isso, cara. Eu vejo assim, a escola da vida, ela acontece... Não é igual a escola normal, onde você tem... Todo mundo está cursando a 5ª série, a 6ª série, todo mundo fazendo junto as mesmas matérias. Na escola da vida, cada um está fazendo uma matéria numa sequência diferente. Então, um cara pode ter sucesso ali com 2, 3 anos de empresa, um mega sucesso. Alguns outros vão estar fazendo outras matérias, que é que eles vão fazer depois, está fazendo primeiro. E com a gente aconteceu 15, 16 anos depois, né? Então, cara, o importante é você seguir acreditando naquilo, lutando, dando o seu melhor, aprendendo muito, estudando muito. Cara, a gente fez muito curso e esses cursos fizeram toda a diferença na nossa jornada. E vocês estudam mesmo, cara, eu acompanho. Curso pra caramba mesmo. Cara, é continuar perseguindo, sabe? Não desistir. Porque não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Exato. Né? E você tem que ter essa resiliência para continuar batalhando pelo seu sonho e conseguir. Acho que a gente fica aqui um exemplo que isso é possível e nem sempre é rápido como nos filmes, assim. E, cara, vocês, como eu falei, vocês inspiram muita gente. Em todos os sentidos, muita gente. Eu, muitas vezes, fui inspirado por vocês. Muitas vezes até estava desanimado com projetos e tudo mais. Um bate-papo com vocês rapidinho, puta, as coisas clareavam. Então, pô, é isso. E agora, com tudo isso que tá acontecendo, agora que vocês deixaram de ser louco e passaram a ser gênio por causa do resultado, pode ter certeza que vão inspirar demais. E, cara, porra, é uma pena. Quando eu comecei a ler no CNPJ, muita gente falou, pô, que você virou influencer e tal. Mas é muito louco. Uma coisa que eu falo é o seguinte: quando você tem algo a contribuir pro mundo e você não coloca na internet, você tá sendo até quase que um pouco egoísta de deixar na tua mente, não dividir isso com quem precisa. Quando você vê o quanto você consegue inspirar. E vocês têm o poder de influenciar e inspirar demais. Então, cara, o Thiagão, coloca o @ dos dois de novo na tela. Cara, se o pessoal quiser trocar uma ideia com vocês, chama os caras aí, troca ideia, são pessoas da vida real. Chamar. Vai ser um prazer. Vai ser da hora. E você, Brunão? Cara, últimas palavras, bichão. Cara, bom. Difícil a pergunta, né? Eu acho que eu poderia ficar falando mais uma hora aqui. Mas cara, acho que pensando assim no recado aqui, como, né, para as pessoas, pro público que tá ouvindo, eu acho que é basicamente algumas coisas que mudaram a minha vida, né? Então a primeira delas, já falei que era a parte do esporte ali, né? Mudar, acho que é equilibrar basicamente a saúde, a família e o trabalho, exatamente nessa ordem. E outra coisa que eu levo pra mim, cara, é você melhora um pouquinho todos os dias, né? Porque é óbvio que a gente tem metas ambiciosas, você coloca metas lá em cima, às vezes dá aquela, putz, como é que eu faço pra chegar lá? Mas a gente tem que ser um pouquinho, aquele 1% que a gente falou no comecinho todos os dias, cara, porque
vou voltar no esporte, né? Quero correr uma maratona. Cara, se você ficar pensando na maratona, você não vai desistir. Chegar nunca lá. Então, por que vamos quebrar em mini fases ali? Vou correr meus primeiros 5, minhas primeiras provinhas de 10, eu vou depois uma meia maratona e assim por diante. Então, cara, isso me ajuda no meu estilo, assim, se eu ficar pensando só na meta, assim, eu já desanimo ali, sabe? Você vai desistir no meio do caminho, de tanto esforço que você vai colocar. Você fraciona a meta. E aí isso ajuda bastante. E outra coisa, cara, que eu vi no curso uma vez, que faz total sentido hoje pra mim, é a gente tá com pessoas ali melhores que você ali, no sentido assim, cara, senta na mesa, aquela máxima, né? Senta na mesa pra você ser a pessoa mais burra ali da mesa. E de fato mudou um pouco a minha maneira de pensar, principalmente quando a gente faz cursos ali com altos empresários ali, que você fala, caramba, meu, você olha assim, eu olho pelo menos assim, admirando as pessoas, e falei, caramba, quando eu fiz um curso, tinha um cara que tinha um monte de hotel em Campos do Jordão, e eu ia todo dia de manhã, ele dormia no hotel, porque era um curso no hotel, ele dormia no hotel que ele era de longe, e eu sabia que ele tomava café da manhã lá. Eu ia todo dia do curso, eu chegava mais cedo pra tomar café da manhã com ele no hotel. Que legal. Pra ficar tendo esse bate-papo, pra entender, cara, como é que o cara ficou milionário? Eu preciso entender um pouco melhor, assim. Aí, isso. Buscar também o que as pessoas fazem, estar perto de pessoas assim melhores que você, realmente fazem. E não é melhor que você, assim, no sentido de, cara, é realmente totalmente de inspirar mesmo. Inspiração mesmo ali. Porque uma coisa que me fez muito sentido, eu falei, às vezes você vê a coisa, case de história, né? Às vezes você tá vendo a gente aqui, cara, tipo, vender a empresa por milhões e tal. Cara, parece às vezes que tá muito distante, mas quando você começa a estar perto dessas pessoas, vai ficando mais normal. E quando fica mais normal, eu falo assim, cara, é possível. É possível. Exato, cara, é isso. Eu vejo o quanto que estar perto de pessoas que te impulsionam a sempre pensar mais vai naturalizando. Parece que o normal é o que acontece com ele. Parece que o seu é o que está errado. Exato. E aí você fica incomodado. E você fica incomodando, você vai se sentindo atrasado, e você vai entendendo. E esses caras... E, cara, sabe o que eu vejo também? Pessoas de sucesso são muito, muito, muito solidárias. Muito. Pedir conselho, cara, quase que a pessoa quase que não te nega, cara. É maluco. Claro, quando você vai pros chavões do mercado, vou mandar uma mensagem pro Kepler agora. Cara, me dá uma dica na minha startup. Ele não consegue dar essa ideia. Mas, cara, tem muito empresário, às vezes, no teu bairro, que consegue te dar uma visão gigantesca. Aquele cara que montou uma padaria, agora ele tem uma rede. Esses caras têm um conhecimento de vida, de causa, de... Cara, impressionante. E, às vezes, você só fica vislumbrado pela galera da internet, que, na maioria das vezes, nem é tudo isso. E a vida real, o que está acontecendo nos bastidores, é muito melhor e tem muito mais conhecimento para entregar. Boa. Cara... Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. O podcast é curto para justamente dar a oportunidade das pessoas voltarem. Então já estenda aqui o convite para a gente marcar uma segunda vez, para trocar ideia como que está sendo esse processo. E Day one, né? Que é um outro assunto. Muita gente já pergunta, cara, como é que é? Você virou executivo da TOTVS, como é que é o seu dia a dia agora, né? Eu tenho trocentas perguntas que vão ficar pro próximo. E agora que você tem que dar respaldo pros caras e tudo mais? Hoje vocês estavam conversando com eles, então, como que é isso aí? Eu tenho muita vontade de saber, a galera também. Boa. Mas esse vai ser o próximo dos caras aqui. Boa. Galera, tamo junto. Obrigado mesmo por aceitar esse convite. E você que ficou até aqui, até agora, muito obrigado por acompanhar. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, se você achou legal, deixa o feedback aqui embaixo. E também compartilha com seus amigos empresários, principalmente essa galera de e-commerce e tudo mais. Se você tem e-commerce, conheça aí a Lexus Hub. Com certeza os caras não chegaram aí à toa. Tem muita solução bacana que ajuda o empreendedor. E tamo junto, gente. Obrigado. E vamos para a próxima. Valeu, sucesso!